começa aqui, num ninho de monstros, uma dungeon onde a escuridão observa cada passo seu. E de seus labirintos profundos, monstros cruéis às vezes escapam para o nosso mundo. Eles trazem um dano sem medida para a humanidade, semeando terror por onde passam. As pessoas se escondiam de medo, paralisadas pelos monstros. Isso porque a batalha era desigual, e em meio a tanto sangue, todos ansiavam por heróis que pudessem enfrentar esse pesadelo. Aos arredores do Império de Berlan, a desolação já era um fato, eles estavam acostumados com esses ataques. Uma mãe protege o seu filho sabendo que o fim estava perto. A morte vem em um instante, mas no último segundo, um feixe de luz corta a escuridão. Ele pergunta se a pessoa ali estava bem, e a mãe confirma que o seu filho estava seguro. Então o cavaleiro diz que isso era bom e pede que eles deixem o resto com eles mesmos. Esse daí era o Ash, o capitão do Esquadrão 13, e manda eles fugirem logo. O 13º Esquadrão era a esperança que finalmente chegou para salvá-los. O Ash então ordena que era para eles dizimarem os inimigos, e a sua equipe avança sem hesitar. A primeira fera vem com tudo para cima dele, e com um olhar cravado no alvo ele prepara a sua lâmina. O lobo cai, mas outra ameaça desce dos céus. Um grito de dor ecoa, enquanto o outro soa como um chamado para a morte. O Ash desvia por pouco, sentindo o impacto da destruição no chão. Ele rola com agilidade, já se preparando para o contra-ataque. Sem sua espada, um rastelo era a sua única esperança para servir como arma. Ele grita para que a criatura sinta o seu poder, e todo debochado pergunta se gostou do presente. Ele consegue atingir a criatura jogando ela para longe. O monstro cai sem vida, empalada por aquela ferramenta simples de fazendeiro. Então Ash observa o estrago, mas sabe que a luta estava apenas começando, pois tinha muito mais monstros. Do outro lado, seus companheiros estavam completamente cercados por dezenas de criaturas. Eles se questionam, pois não importa quantos eles matem, os inimigos simplesmente não acabam. O capitão grita por Mireille e Will, preocupado com a situação deles. E ainda declara com fúria que eles irão proteger a vila, eles não podem perder essa batalha. E dando um grito de guerra, o esquadrão avança com força total contra as feras. A noite havia chegado e sob a lua, apenas os corpos dos monstros restavam no chão. Exausto, o Ash pergunta se finalmente acabaram com todos eles. Mas a sombra de algo muito maior começa a cobrir o vilarejo. O esquadrão olha para cima, ainda em choque, sentindo um calafrio percorrer a espinha. Uma serpente gigantesca se ergue diante deles. O Ash encara o monstro, reconhecendo que um chefão finalmente apareceu. Sem aviso, a criatura dispara uma rajada de fogo devastadora na direção deles. Atingindo em cheio, o Ash ele só consegue ranger os dentes. Mesmo em chamas, ele sabia que não poderia desistir. Do nada a serpente o devora, mas um escudo de energia surge para protegê-lo. Lá de dentro ele usa toda a sua força para impedir as presas de esmagá-lo. A sua companheira grita o nome do capitão, correndo desesperada para salvar o seu crush. Ela então concentra toda a sua mana em uma única flecha de luz, e o disparo vai com força total. A flecha acerta em cheio o olho da criatura, que urra de dor. Em segurança no chão, ele agradece a Uka por ter salvado a sua vida. E sem perder tempo, ele avança para dar o golpe de misericórdia. Com um grito de fúria, ele libera todo o seu poder que ainda restava. A sua lâmina desce como um raio, um corte de luz pura na escuridão. E sob a lua, o corpo daquela besta cai partida ao meio, e a batalha finalmente havia acabado. Os moradores assistiram tudo aquilo e mal conseguiam acreditar que eles realmente salvaram o vilarejo. A descrença se torna agora um grito de vitória. Eles haviam conseguido passar por esse pesadelo. Um surto de monstros do Império de Berglan havia finalmente chegado ao fim. Dessa forma, a ameaça foi suprimida graças aos esforços do 13º Esquadrão. Em particular, os feitos do Capitão Ash foram simplesmente de outro mundo. Ele sozinho com as próprias mãos derrotou mais de 200 monstros. A comemoração era a prova de que o inferno havia acabado. E por sua força esmagadora, ele ganhou o apelido de Ash, o Exterminador.
A notícia do seu feito ecoou por todo o reino. E na frente do rei, em reconhecimento à sua bravura, o Capitão Ash era nomeado. Ele é oficialmente condecorado com um título de quase nobre. Os seus amigos comentam que essa foi uma promoção incrível. Agora ele era quase um nobre, mas o Ash diz que ainda tinha mais uma novidade. Ele então revela que, para surpresa de todos, ele também havia ficado noivo. A Uka, ela se desespera e pede para ele recusar, só que o Ash fala que isso era impossível. Ele explica que a noiva era a Lady Saphil e, como ele era quase um nobre, ele não poderia negar. O Ash sabe que muita coisa aconteceu de uma vez e tudo parecia confuso, mas no fundo ele sente que cada dia parte disso é algo bom. O nosso prota acreditava que tudo estava saindo perfeitamente em sua vida. Ele estava certo que viveria uma vida de glórias, ou pelo menos era isso que ele pensava, né, galera? Até porque 3 anos depois ele simplesmente não conseguia acreditar no que acabou de ouvir. A sua noiva dizia que ia repetir só mais uma vez. Com um olhar de desprezo, ela declara que o noivado estava desfeito. O mundo dele se acaba e ele não entende mais nada. Em um outro lugar, um homem o chama, e com um sorriso cruel, ele expulsa o nosso protagonista da Ordem dos Cavaleiros. O Ralph Hagan, ele era o novo noivo da sua ex-noiva, e reforça ainda que o noivado deles havia acabado. A sua vida que antes parecia perfeita começa a desmoronar. Desesperado, nosso protinha ele pede por um momento, querendo saber se ele havia ofendido o capitão da Ordem dos Cavaleiros. Ele se lembra de ter mudado as suas roupas e ter feito tudo para agradá-la. O Ash até mesmo largou seus vícios, tudo por ela. Ele mal conseguia esquecer de todos os presentes que lhe deu com muito carinho. Mas ela diz que tá cansada de lidar com um plebeu bárbaro como ele. Ela ainda diz que conheceu alguém de uma família nobre de um condado e que ele dava presentes caros a ela. O nosso prota simplesmente não conseguia acreditar que o motivo era tão fútil assim. Ele grita que a amava de verdade, mas ela o chama de repugnante e interesseiro. O Ash nega, tentando explicar que foi o pai dela quem insistiu em tudo aquilo. Mas ela se enfurece com a audácia dele e diz que agora ele ousa insultar até mesmo seu pai. Com um gesto final de desprezo, ela diz que não quer nem mesmo mais falar com um plebeu como ele. E acaba ordenando que os seus guardas levem ele para fora dali. De um jeito humilhante, ele é arrastado para fora do castelo. E enquanto ele estava sendo humilhado, ele fica implorando para que a Lady não faça isso com ele e pelo menos o escute. Mas ela apenas vira de costas, dizendo que nunca mais quer ver o rosto dele. Assim, o nosso prota acabou sendo expulso do palácio. Caminhando sem rumo, ele sente que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ele pensa que para casa Hagan romper um noivado publicamente era algo impensável. De repente alguém acaba chamando ele pelo nome. Eram cavaleiros e eles ordenam que ele o siga por ordem de um superior. E assim nós voltamos no presente, quando aquele sem vergonha, que era o líder dos cavaleiros, estava dando um sorriso cruel, ordenando que ele seja expulso. Nosso prota ele ficou paralisado, sem conseguir processar essa informação. Ele pergunta o porquê, e o cara responde que ele é apenas uma pedra no sapato. Ele fala que o Ash era um obstáculo para o seu avanço e uma ameaça à sua posição. Então a ficha cai e ele entende que esse cara era o novo parceiro da Lady. O Ash se lembra dele, ele era o seu oficial superior. Basicamente, ele era um filhinho de papai mimado, que só conseguiu a sua posição por causa do nome da família. Ele então pergunta se esse cara o odeia por ter subido de patente e ameaçado seu lugar. O líder dos cavaleiros percebe aquele olhar de desprezo e questiona com arrogância. Ele confessa que a ideia de um plebeu conseguir um título de nobreza o irrita faz bastante tempo, e ainda debocha do incidente com monstros, dizendo que aquilo não foi grande coisa e que ele não merecia essa posição de quase nobre. A memória da batalha, o sangue e o sacrifício dos seus amigos vem à tona. Cego pela raiva, ele agarra esse mimado pelo colarinho sem pensar 2 vezes. O ódio toma conta do seu corpo e ele queria destruir aquele sorriso cínico desse cretino. Mas o rapaz, ele avisa que com o poder da sua família, os seus amigos também ficariam sem esquadrão.
Como ele estava ameaçando os amigos do nosso herói, ele não poderia simplesmente bater nesse cara, então ele acabou soltando. Com ódio no coração, ele se vê forçado a recuar, engolindo toda a humilhação. O cretino então pergunta com deboche se ele finalmente entendeu a diferença entre eles. E ainda diz que vai ensinar o que é realmente importante para um cavaleiro, alguém que só sabe matar monstros. Ele joga a medalha no chão e ainda pisa em cima, dizendo que isso é política, algo que um plebeu jamais entenderia. E com um sorriso doentio, ele manda o Ash pegar suas coisas e sumir até o final do dia. E enquanto ele vai embora, os outros cavaleiros cochicham sem acreditar que aquele era o herói deles. Com o coração pesado, ele caminha sem rumo, sentindo que algo estava muito errado. Ele então bate na porta do depósito, pronto para devolver o que restou de sua honra. Ao entrar, ele se apresenta como Ash Hearts, trazendo o equipamento de volta para a ordem. O homem no balcão recebe com um sorriso meio nojento, dizendo que aquele cavaleiro infame finalmente chegou. O Ash questiona por que de ser chamado de infame, e o homem diz que todo mundo já sabia. Havia se espalhado um boato de que o Ash levou um fora da sua noiva por tentar forçar brincadeiras pervertidas. A fofoca diz que ele forçou a Lady a brincar de mamãe e neném. Acho que você entendeu aqui que tipo de brincadeira era essa, né? E com nojo ela procurou a ajuda do jovem mestre da casa Librave para poder se livrar do Ash. E a história termina com o nobre senhor Mike, que é o líder lá dos cavaleiros, expulsando o Ash por seu comportamento nojento. Além de levar um fora e perder tudo, ele ainda foi difamado. A fúria e a humilhação o deixa completamente sem palavras. Ele grita que isso só pode ser uma piada de mau gosto. Com ódio transbordando, ele desconta toda a sua raiva na parede, amaldiçoando o Mike. O Ash simplesmente não acredita que ele havia espalhado um boato tão baixo e sem fundamento. Ele lutou tanto para chegar até ali e num piscar de olhos havia perdido tudo o que conquistou. Mas de repente uma voz familiar chama ele de Senpai. A Ulka, a loirinha, vem correndo até ele, perguntando desesperada se é verdade que ele vai deixar a Ordem dos Cavaleiros. Ulrika Eldensheim. Essa era uma nobre de coração puro e pertencia ao 13º Esquadrão. Essa daqui era uma nobre de verdade, não era quase nobre não. E com o coração pesado, o Ash corrige, dizendo que na verdade ele foi expulso. Ela se recusa a acreditar e diz que ainda queria receber os seus ensinamentos. E esse carinho dela era um pequeno alívio em meio a todo esse caos que ele estava passando. Ele se lembra de como ela havia crescido. No começo ela era apenas o mascote ali do esquadrão, até que virou uma boa guerreira. O grito dela o traz de volta para a dura realidade. E com um sorriso meio sapeca, ela diz que se ele quiser brincar de mamãe e neném com ela, era só ter pedido. Se eu fosse, ele aceitaria. O Ash grita dizendo que esse boato é falso, mas a Ulka ela diz que se é mentira, não há razão para ele sair. Ela até pergunta o que será do esquadrão Janus sem ele, o seu líder. E a pergunta o acerta em cheio, o deixando sem ter o que responder. Há 3 anos atrás, a vila ainda se reerguia da destruição. Um dos membros reclama que só o Ash foi condecorado, enquanto eles não ganharam nada. O Will explica que o Império não leva as dungeons a sério. Para eles, foi só um extermínio de monstros comum. Mesmo assim, o Ash ele intervém com um olhar determinado. Ele diz que o fato de terem protegido a vila e a gratidão do povo, isso era tudo o que importava no final de contas. E que eles deveriam se orgulhar disso, mesmo que os nobres não entendessem. Para lembrar daquela batalha, ele sugere darem um nome ao esquadrão. O Ash então pergunta ao Will, que era o mais inteligente do grupo, se ele tinha alguma ideia de nome. O Will ele sugere o nome de Janus, um deus antigo de 2 faces, e todos concordam que o nome era perfeito, já que eles lutaram contra monstros e também contra a ignorância dos nobres. E naquele dia, sob o sol da reconstrução, eles se tornaram o Esquadrão Janus. O Ash fala para Ulka que mesmo longe, ele sempre se considerará um membro do esquadrão. E que não importa onde ele esteja, o seu coração estará sempre com eles. Ela então pergunta o que ele vai fazer agora, que não tem mais nada.
O Ash diz que ele tá de saco cheio dos nobres e talvez ele vá para um país estrangeiro. A Uka se agarra a ele dizendo que também vai junto, mas o Ash a impede com um simples não. Ele a lembra que ela faz parte da nobreza e é o seu dever ficar e proteger o esquadrão. Com o coração partido, ela finalmente entende e concorda com a decisão dele. E a garota ainda pede para que ele envie cartas assim que se estabelecer em algum lugar. Dessa forma ele se despede com um aceno, mas a Uka reforça que ele não pode esquecer dela de jeito nenhum. Essa garota aqui é apaixonada, galera. Ela o observa partir, sentindo um peso. Era como se fosse uma angústia bem forte no seu peito. E com o olhar ela promete a si mesma que ela vai ficar mais forte para poder ajudá-lo. O garotão ele então renuncia ao seu título de quase nobre e abandona o nome da família Hearts. A partir daquele dia ele volta a ser apenas o Ash, livre das amarras do passado. Segurando um guia de viagem em mãos, ele planeja a sua próxima aventura. E com um sorriso no rosto ele decide que é hora de partir para uma nova aventura. O trem mágico apita, anunciando sua partida. O Ash se senta em um dos vagões luxuosos com uma bolsa ao lado. Um homem usando um chapéu elegante se aproxima e pede um momento. Antes que o Ash diga qualquer coisa, o homem o reconhece, deixando ele surpreso. Ele pergunta se o Ash deixou cair algo e o nosso prota confirma. Em seguida o homem comenta que se aquela seria a sua primeira vez visitando esse reino. Curioso, o Ash pergunta como que esse senhor sabe. O homem explica que percebeu pelo jeito atento que ele observava a paisagem, típica de quem não era dali. Ele também revela que no Império as pessoas ricas costumam viajar nos trens mágicos. O Ash se acomoda novamente, refletindo sobre isso. Já se passaram 2 dias desde que ele havia deixado aquele Império, e aquela era a sua primeira experiência em um trem. Por isso, a velocidade fazia com que ele se impressionasse, muito superior a qualquer carruagem puxada por cavalos. O homem então se apresenta como um viajante apenas de passagem e sugere que compartilhem a viagem juntos, já que parecia que eles iam para o mesmo destino. E dando uma risada, o homem fala que no reino de Rosebel esse tipo de transporte era bem comum. E ainda explica que o reino de Rosebel era uma nação extremamente avançada no uso de ferramentas mágicas. Esse era um lugar que sempre foi amaldiçoado por dungeons e monstros cruéis, e a única coisa que podia combatê-los era a magia. Produzir fogo e água com as próprias mãos e até mesmo a arte milagrosa de curar os corpos feridos. Como um subproduto da pesquisa mágica, novas ferramentas foram desenvolvidas. Como esse reino dava importância para a magia e para as dungeons, eles acabaram se tornando uma nação próspera. Através da pesquisa e desenvolvimento, o reino Rosebel cresceu absurdamente e hoje era conhecida no mundo inteiro como a Nação Mágica. O Ash pensa que o Império é atrasado por negligenciar as dungeons. O trem anuncia que eles chegaram à segunda cidade dungeon do reino. Um aviso pede para que os passageiros não esqueçam a bagagem. Ao desembarcar, o Ash ele se dirige ao homem com respeito, chamando-o de senhor. Uma carruagem luxuosa espera do lado de fora da estação. E o nosso prota agradece por tudo que o homem o ensinou, mas ele diz para não se preocupar com isso. O homem então ele se despede desejando boas-vindas ao reino Rosebel. E com um sorriso no rosto, nosso herói confirma que ele vai aproveitar cada segundo. Ele finalmente pisa na segunda cidade dungeon, o lendário reino de Rosebel. As ruas movimentadas e as lojas de equipamento deixam ele simplesmente maravilhado. A vida pulsava a cada canto daquele mercado a céu aberto. E carregando a sua bolsa ele caminha sentindo a energia do lugar. Uma garota passa correndo por ele. E logo atrás, um grupo de brutamontes pergunta onde a mocinha pensa que vai fugir. A coitada entra num beco sem saída. E o líder do grupo fica rindo, dizendo que agora ela não tem pra onde correr e que vão se divertir. A garota implora que não, e o terror deixa ela paralisada. O homem diz que se ela se comportar... Só que nesse momento ele é interrompido, com a mão tocando em seu ombro. Com um olhar frio, o Ash pergunta se esse cara não acha que já bebeu um pouco demais. O homem questiona quem diabos é ele para se meter, mas o Ash diz que já deu,
pois qualquer um vê que a garota estava desconfortável. O Brutamonte se irrita e manda ele calar a boca, partindo para cima com um soco. Só que o Ash desvia do golpe com uma calma assustadora. E no instante seguinte, ele acerta um contra-ataque que faz o homem voar para longe. O agressor cai no chão sem nem entender o que aconteceu. Os outros capangas ficam paralisados por um segundo, vendo seu amigo caído. E com ódio nos olhos, eles o chamam de desgraçado e decidem atacarem juntos. Os dois avançam ao mesmo tempo, pronto para acabar com Ash. Só que ele percebe que esses caras não eram simples bêbados, já que os movimentos deles eram de quem treinava combate. Mas pro nosso herói, que era um ex-capitão, somente um chute certeiro era o suficiente. O homem voa pra longe com um impacto e fica gritando de dor. E com um golpe certeiro no queixo, o último Brutamontes também vai pro chão. Em segundos, o beco fica em silêncio com os três desmaiados. O Ash ele apenas ajeita os punhos, sentindo o corpo ainda quente da luta. Só que o primeiro que caiu se levanta, agora com uma faca na mão. Com ódio nos olhos, ele jura que não vai perdoar o que o Ash fez com eles. Só que o nosso herói simplesmente o encara, questionando se ele vai mesmo sacar uma lâmina no meio da rua. O homem não quer saber de nada e avança gritando que vai matá-lo ali mesmo. Mas do nada uma voz grita que já chega. Um cavaleiro aparece dizendo que não pode mais ignorar aquela confusão. O cavaleiro diz que um amador não venceria um cavaleiro, ainda mais um dos melhores do Império, Ash Hart. O nosso herói se surpreende com o reencontro, mas o cavaleiro o cumprimenta pelo nome, Bale. O Bale Barone era um dos cavaleiros do reino e acaba prendendo esses bandidos. O nosso herói ele se lembra que lutou com Bale várias vezes em um torneio de intercâmbio. O placar de vitórias e derrota entre eles estava sempre empatado, já que eles tinham praticamente a mesma força. E isso os tornou grandes rivais, com respeito mútuo crescendo a cada batalha. Já na taverna, eles brindam ao reencontrarem. O Bale conta que correu pra lá por causa da confusão e não esperava encontrar um velho amigo. Com um gole de cerveja, ele pergunta se o Ash estava ali de turista. Só que nosso herói ele fica hesitando em responder essa pergunta, sem saber direito como começar a explicação. Ele conta toda a história e o Bale lamenta o ocorrido com seu amigo e rival. O Ash ele desabafa, dizendo que a situação toda deixa ele com muita raiva. O Bale concorda e sugere que ele comece uma vida nova aí nesse reino de Rosebel. Ele então propõe que Ash se torne um caçador de dungeons. O nosso protinha fica confuso, sem entender o que é isso, né? Um caçador de dungeons. Então o Bale explica que é um trabalho onde os caçadores de monstro coletam peças e armas mágicas. E que alguém tão forte quanto o Ash conseguiria ganhar dinheiro suficiente para viver de uma forma bem confortável. O Bale ainda diz que ficaria feliz de que um ex-cavaleiro tão capaz como ele se tornasse um caçador. Mas a conversa é interrompida por um cavaleiro que chega gritando por Sir Bale. Ele conta que um surto de monstros ocorreu numa dungeon, então era uma emergência de vida ou morte. O nosso protinha já fica assustado, né? Como assim um surto de monstros? O Bale ainda fala que já pediram a ajuda da associação, mas não sabe quantos caçadores vão aparecer. Com um olhar sério, ele chama por Ash. E com um sorriso confiante, ele o convida para lutar ao lado dele mais uma vez. Um surto era quando os monstros enlouqueciam e saíam da dungeon para destruir o mundo. O Ash ele se lembra da destruição e da dor e também das vidas perdidas, então ele sabia que precisaria ajudar. Com a decisão tomada, ele olha para Bale e diz que entendeu, ele vai lutar ao lado dele. O cavaleiro ali, o caçador, né, melhor dizendo, ele fica feliz de lutar ao lado do seu amigo de novo e diz que dessa vez não vai ser um fardo, já que eles sempre lutavam um contra o outro. Eles chegam até a associação de caçadores, que era um lugar cheio de guerreiros de todo tipo. Um dos caçadores pergunta ansioso por notícias dos cavaleiros. Um cavaleiro anuncia a chegada do capitão Bale e pergunta se eles vão ou não. A situação era caótica, mostrando o quão grave era a ameaça. O Bale pede a uma mulher chamada May que explique os detalhes da situação. Ela revela que os gorilas azuis foram vistos no 10º andar e que eram 300 no total.
O Bale ele conclui que aquilo com certeza vai virar um surto de larga escala. A May então pergunta quem que é esse estranho, e o Bale o apresenta como seu velho amigo Ash, e ele vai se juntar à defesa. Ela olha com meio desconfiança e diz que ele não parece ser um cavaleiro e muito menos um caçador. Outros cavaleiros se aproximam perguntando se ele tem alguma experiência em combate. Só que o Bale garante a todos que ele mesmo atestaria as habilidades do seu amigo. Sem perder mais tempo, ele diz para se apressarem e irem para a dungeon. Eles chegam na entrada da segunda dungeon, o campo de batalha. O Bale então oferece armas e armadura, e o Ash agradece pela grande ajuda que ele tá dando. O nosso prota fala que ele prefere algo mais leve e uma espada longa, mas o Bale ele tem algo ainda melhor. Então entrega uma espada mágica, uma arma que o Ash nunca viu antes. Ele pergunta qual a diferença e o Bale explica que ali existe uma fusão de tecnologia com magia. Com funções especiais embutidas, ele entrega uma pedra mágica para que o Ash possa testar o poder dela. Sem saber o que esperar, o nosso protinha encaixa a pequena joia na guarda de mão da lâmina. No mesmo instante, uma aura azul explode da espada, deixando o Ash completamente chocado. O Bale explica que o poder dela é tremendo e aumenta a capacidade de corte em muitas vezes. O nosso herói ele entende que um armamento mágico muda completamente o jeito de lutar. Agora, com todos prontos, eles declaram que é hora de entrar na escuridão. No primeiro andar, a regra é simples, os monstros se dividem por nível. E no segundo andar, eles já se sentem pressionados, pois cada passo representava um grande perigo. Só que no terceiro andar, algo os surpreende. Era uma estrutura artificial colossal, onde deveria haver uma caverna. O Bale diz que as dungeons são cheias de mistérios, mas que eles terão que explorar outra hora. Agora o foco principal era matar aqueles monstros, e a escada selada era o lugar perfeito para eles se posicionarem. Só que do nada a barricada começa a ser esmagada por uma força brutal do outro lado. O Bale até grita que eles já chegaram, e o portão anti-monstros não vai aguentar por muito tempo. Então ele chama Ash pra luta, e os dois avançam juntos para o massacre iminente. E com um estrondo, a barreira explode em 1000 pedaços. Uma horda de gorilas azuis invade o salão, com os olhos vermelhos de pura fúria. O Bale grita que o ponto fraco deles é a cabeça, e o Ash entende o recado na mesma hora. A primeira criatura avança em um urro selvagem, pronto para esmagá-los. Mas com uma calma assustadora, o Ash percebe que eles não são tão rápidos assim. E com um único golpe da espada mágica, ele corta o monstro ao meio. O maluco aqui ficou mais bolado ainda, galera. Os outros caçadores já ficam em choque, né? Nem acreditam no que estão vendo. Encarando a lâmina, o Ash ele sentiu que o corte foi bem mais macio, como se passasse uma faca quente na manteiga. O Bale fica rindo com orgulho e pergunta se ele finalmente entendeu o poder da espada mágica. Com um sorriso, o Ash percebe que com essa arma ele nem precisa mais mirar no ponto fraco. Era só sair fatiando tudo. O corpo do monstro voa e se espatifa na parede. Mas mesmo à beira da morte, eles soltam um último suspiro de desafio. E de repente uma criatura avança de novo, mesmo com o corpo todo destruído. O Ash entende na hora, a espada do herói destrói o corpo, mas a pedra mágica no peito não. Isso aí era um pouco mais difícil de destruir. O Bale avisa que esses monstros são teimosos, e o Ash percebe que isso vai dar um pouco de trabalho. Ele então atordoa o monstro com um chute, abrindo espaço para o golpe final. E com um corte preciso ele destrói a pedra mágica de uma vez por todas. Do outro lado, o Bale corta as feras com um sorriso, pois ele sabe que as peles delas valem muito. Ele explica que são muito populares entre os nobres para fazer roupas de inverno. Os caçadores ficam impressionados, pois os gorilas azuis não são monstros fracos, mas aí estão parecendo bichinhos de estimação. Eles até se perguntam quem diabos é esse ajudante misterioso que estava do lado do Sir Bale. O cavaleiro que o conhecia do Império revela a identidade. Esse era Ash, o Exterminador. O cavaleiro que uma vez parou um surto de monstros sozinho em sua terra. Sozinho nada, né, galera? A gente sabia que tinha mais gente, mas ele ficou conhecido por isso. Ele conta que o número de monstros que o Ash derrotou naquele dia foi mais de 200. E os outros caçadores eles entendem que a força dele é digna de ser um verdadeiro herói.
O cavaleiro conclui que se o Ash lutar de igual para igual com o capitão, isso significa que ele é tão forte como um dos 10 espadas. O Ash pergunta o que são isso dos 10 espadas, enquanto fatiava os monstros. Ele se lembra que o título mais alto que um cavaleiro pode conseguir no reino é o 10 espadas. Era basicamente um ranking dos melhores guerreiros. Tirando o capacete, o cavaleiro confirma isso com orgulho, dizendo que ele estava certo. E ainda diz que todo cavaleiro sonha em alcançar esse patamar de força e reconhecimento. O Ash ele provoca o amigo dizendo que ele ficou mais forte, só que o Bale responde à altura. E como 2 raios de luz, eles dançam em meio ao caos, limpando o salão sozinhos. O Bale diz que agora tem ainda mais certeza de que Ash precisa se tornar um caçador. Ao final da luta, eles olham para os corpos no chão e se parabenizam pelo trabalho. Os caçadores ficam de boca aberta, pois os dois sozinhos derrotaram 300 monstros. E a única coisa que restou para eles foi não fazer absolutamente nada. De volta à associação, eles se preparam para receber a recompensa. A atendente se espanta com o valor, 600 mil Rosel. O Bale comenta que um caçador de topo consegue essa grana toda vez que entra em uma dungeon. E com um sorriso, ele convida o Ash oficialmente para entrar nesse novo mundo de caçadores. O Bale até encara ele com uma expressão mais séria e pergunta se ele não quer se tornar um caçador de dungeon. A May se junta ao convite e implora para que ele aceite essa proposta. Com um sorriso leve, ele finalmente concorda com a ideia. Até porque ele não ia trabalhar de outra coisa, né? Imagina só o nosso prota trabalhando de garçom. Ele aperta a mão do Bale e declara com firmeza que ele vai se tornar um caçador. A associação inteira comemora a decisão, felizes com o novo e poderoso aliado. Para celebrar esse recomeço, o Bale propõe uma grande festa de boas-vindas para o novo caçador. Alguns dias depois, de volta ao quartel-general dos Cavaleiros Imperiais, uma cavaleira se aproxima da senhorita Ukia, dizendo que um cartão postal chegou para ela. A loirinha agradece e pega a correspondência com um pouco de curiosidade. Ela se pergunta quem seria o remetente daquele cartão postal. E com uma risadinha sapeca, ela já imagina de quem se trata. Com o coração acelerado e os brilhos nos olhos, ela sussurra o nome do seu senpai. A notícia viajou rápido até o quartel-general dos Cavaleiros. Ela sorri aliviada, pois o seu senpai parece estar cheio de energia em sua nova vida. Então ela lê o local, a segunda cidade dungeon do reino de Rosebel, e um plano começa a se formar na sua mente. Mirei comenta que a Uka parece muito feliz e a pega de surpresa escondendo a carta. Ela se vira e vê os seus 2 companheiros de esquadrão, a Mirei e o Will. Ela pergunta se os seus companheiros já terminaram o treinamento, e Mirei confirma com um bocejo. A garota diz que as coisas não são a mesma desde que o Ash foi embora. A Uka então revela que ele se tornou um caçador no reino Rosebel, e eles perguntam como ela sabe. Então ela meio sem graça fala que recebeu uma carta e que parece que ele tá vivendo como caçador de monstros. Mirei se pergunta se ser um caçador de monstros dá uma boa grana. E o Will ele fica analisando a situação e diz que pela carta o Ash não parece estar passando dificuldades não. Ele até conclui que é um trabalho mais fácil do que ser cavaleiro, pois tem que ficar aguentando o preconceito. E que talvez essa vida de caçador seja a que mais combina com o jeito do Ash. Com um sorriso, a Uka anuncia que ela vai sair da Ordem dos Cavaleiros. Eles perguntam meio chocados se ela vai atrás do Ash e ela fala que sim, sem hesitar. O Will então revela que também vai sair para cuidar dos negócios da família. E a Mirei, ela reclama que tudo vai ficar muito chato sem eles e acaba tomando uma decisão. Ela declara que também vai se tornar uma caçadora, pois parece ser divertido e ainda vai se juntar ao Ash. A Ruivinha pergunta aonde que fica esse reino onde o Ash estava, e o clima ali fica meio pesado. Com um sorriso sombrio e com muito ciúme, a loirinha revela que ele tá na segunda cidade da dungeon. Ela passou uma informação meio errada, isso porque ela queria ir sozinha, já que ela tinha segundas intenções com o nosso herói, né? A Mirei, ela se empolga e chama a Uka pra ir junto, só que a loirinha aí fica dizendo que ela vai depois, porque precisa resolver um negócio com a família. Eles entendem a situação dela e então se preparam para o último ato.
Junto, eles declaram que a partir daquele dia, o 13º Esquadrão seria dissolvido. Na manhã seguinte, ele volta para a Associação dos Caçadores. A May o cumprimenta com um bom dia animado, chamando ele de Sr. Ash. Essa daí também tá doidinha pra ficar com ele. Ela pergunta se ele tava ali pra se registrar e ele confirma com um sorriso. A garota fica super feliz e diz que a performance dele foi incrível e ainda fica passando uma cantada no nosso herói. Ela então entrega um formulário para ele preencher os dados. Com a pena em mãos, ele termina o registro em um instante. A May pega o papel e diz que vai fazer o registro, pedindo para ele aguardar por um momento. Poucos minutos depois, ela volta com uma caixa dizendo que espera que tenha acabado. Ela explica que a licença serve para controlar quem entra e quem sai da dungeon. O Ash entende que é uma medida de segurança e que assim ele vai poder explorar mais tranquilo. A May então avisa que todos os materiais encontrados devem ser entregues à associação. Ele se surpreende com essa regra e ela explica que é proibido pegar as peles para fazer casaco. E a regra mais importante, caçadores não podem renunciar à cidadania do reino. Ele pergunta sobre as viagens e ela responde que o melhor é evitar. Como assim eu não posso viajar? Com a licença em mãos, ela o parabeniza e dá boas-vindas à associação. Meu filho, não sei não, mas esses termos aí estão parecendo uma CLT, hein? Cuidado. Ele agradece com um sorriso confiante e promete que vai dar o seu melhor. E então ele retorna para a entrada da segunda dungeon. O guarda na entrada pergunta se ele estava solicitando a entrada na dungeon. E o Ash confirma mostrando a sua licença, pedindo para checar os seus dados. Com o acesso liberado, ele agradece e até se prepara ali para sua primeira caçada oficial. Só que ao entrar ele esbarra sem querer em outro caçador. O impacto faz a sua licença voar longe e cair no chão. O caçador pede desculpas e se abaixa para pegar o cartão dele. E ao ver a marca de iniciante, fica zombando do Ash, apontando ali para a falta de experiência dele. Então acaba o aconselhando a ficar nos andares mais baixos se ele não quiser morrer. O Ash fica ali sem entender essa atitude do cara e pergunta até mesmo que tipo de gente era aquela. Só que ele simplesmente ignora, já que ele estava focado no seu objetivo e declara que a sua carreira de caçador estava apenas começando. Com passos firmes, ele entra na escuridão da dungeon. No primeiro andar, ele sente um alívio de poder finalmente explorar em seu próprio ritmo. Do nada, ele ouve um barulho e percebe um monstro se aproximando. Dois jovens caçadores comemoraram a pequena conquista de uma pedra mágica. O nosso herói observa e fica curioso e pergunta o que eles estavam fazendo. Um deles responde com um sorriso que estão caçando, ou melhor, pescando slimes. Galera, é isso mesmo. Ele explica que é só jogar um vegetal na água e esperar. E como se fosse um peixe, o slime simplesmente se aproxima para comer a isca. Com cuidado, ele puxa a criatura para fora da água. E com uma única estocada no núcleo, o monstro é derrotado. Bem simples. E no final, uma pequena pedra mágica é recompensada pelo trabalho. O Ash ele entende que os slimes são dóceis, perfeitos para ganhar um dinheirinho fácil. Ele percebe que por ali os monstros não parecem ser tão fortes, mas sabe que quanto mais fundo, mais perigoso. O garoto aconselha que se ele for realmente forte, ele deve ir para o 10º andar, e o Ash agradece. Mas o jovenzinho estende a mão, e o Ash ele fica sem entender nada. Então ele cobra por essa informação, dizendo que não vai deixar o Ash fazer ele de bobo. E com o dinheiro em mão, ele se despede com um agradecimento sarcástico pelo negócio. O Ash percebe que assim como o slime, ele também foi fisgado pela lábia do garoto. Mas ele não liga muito e decide que é hora de seguir para o próximo andar. Com um sorriso, ele avança animado para descobrir que monstros o aguardam. Em um outro lugar, um grupo de caçadores arrogantes enfrenta uma situação desesperadora. Completamente cercados, eles sabem que não tem chance de sobreviver. No 4º andar, o cenário muda completamente com um vasto campo aberto. O Ash se surpreende com a imagem e entende que cada andar tem um cenário diferente. Mesmo estando no subsolo, ele vê que tinha um céu azul e um sol brilhante. Um barulho na grama alta chama a sua atenção e ele avista uma criaturinha. Era um pequeno coelho com um chifre, e essa criatura até que era fofa.
Só que o bichinho avança em uma velocidade absurda e ataca ele, deixando o nosso prota ali um pouco assustado. Só que ele conseguiu desviar. Às vezes nós aprendemos as coisas por bem ou por mal. Dessa vez foi por mal. O Ash aprendeu que fofura não significa nada. Depois de derrotar o monstro, ele se preparou para continuar a jornada. Então ele pegou um livro para poder descobrir o nome dessa criaturinha. O nome dela era Coelho Chifrudo, um nome bem literal por causa da aparência, né? O Ash lê que os materiais a serem coletados são os chifres e a pedra mágica. Com cuidado, ele guarda a pedra mágica e o chifre dentro da bolsa. E ele percebe que a bolsa mágica que ele comprou realmente era incrível. Só que o preço de compra dos materiais é tão baixa que ele fica desanimado. Se ele quisesse juntar uma grana relevante, ele teria que matar uns 5.000 bichos desse. Então ele conclui que não vale a pena ficar lutando contra esses monstros fraquinhos e decide ir para os andares ainda mais baixos. Mas do nada ele se vê completamente cercado por dezenas de coelhos chifrudos. Essa horda avança para cima dele e o nosso herói corre sem parar. Depois de alguns incidentes, ele finalmente chega no 9º andar. Sem problemas maiores, ele avança com tranquilidade até o 10º. Finalmente ele estava no 13º andar e fica respirando fundo, sentindo que ele estava num lugar bem difícil. Depois de campos e flores, ele se depara com uma caverna escura e úmida. De repente, um grito de pavor ecoa das profundezas da escuridão. Assustado, ele corre na direção do som, sentindo um perigo no ar. E lá ele encontra os caçadores da entrada, cercados por um exército de esqueletos. Se eu fosse o nosso herói, não ajudaria eles, galera, eu confesso. Ele até reconhece aquele grupo e pergunta o que eles estão fazendo numa parte tão profunda da dungeon. Um esqueleto guerreiro avança com uma espada erguida. E num piscar de olhos, o Ash se move e grita para eles tomarem cuidado. E com um golpe certeiro, ele bloqueia o ataque mortal do esqueleto. O Ash pergunta se eles estão bem, e o caçador responde que sim, ainda em choque. Ele encara o inimigo, que era um guerreiro esqueleto que ele nunca viu antes. Sem tempo a perder, ele avança com uma espada mágica e destrói a criatura. O corpo do esqueleto explode em pedaços com o impacto da lâmina. Mas mesmo despedaçado, os olhos vermelhos continuavam brilhando, como se ainda estivessem vivos. Vivo entre aspas, né? O Ash ele se pergunta se o ponto fraco era a cabeça e ataca com toda a força. Com o inimigo finalmente derrotado, ele dá um suspiro aliviado. Só que do nada o corpo do esqueleto começa a se reconstruir sozinho. Ele se pergunta se aquela criatura era imortal, pois já deveria estar morta. O caçador então grita que ele precisa remover a pedra mágica em seu peito. Então ele entendeu na hora, né? Depois de 500.000 anos, parece que o nosso herói finalmente descobriu qual era o ponto fraco. O esqueleto avança de novo, pronto para atacar com a sua fúria. E com aquela espada mágica, o Ash ele desvia e contra-ataca com golpe horizontal. Ele se abaixa com agilidade, se preparando para um outro ataque. Com a mão livre, ele avança para arrancar a pedra mágica no peito do monstro. E com um puxão, ele arranca o núcleo de poder do esqueleto. Ainda grita e pergunta se o monstro gostou dessa surpresa. O esqueleto então cai no chão, finalmente derrotado e sem ter chances de regenerar. O Ash finalmente entende como derrotar aquelas criaturas, e com um sorriso confiante ele sabe que agora a luta ficou bem mais fácil. Ele avança para o meio do exército de esqueletos sem nenhum medo, e com a espada mágica ele destrói os núcleos um por um com precisão. Com um vendaval de luz e morte ele limpa a caverna sozinho. Com a ameaça contida, ele finalmente respira aliviado. O grupo agradece imensamente, dizendo que ele salvou a vida deles. O líder então reconhece o novato que eles encontraram na estrada. Ele se desculpa por ter subestimado sua força, mas o Ash ele queria saber o que foi que aconteceu. Eles explicam que a dungeon estava quieta, então eles decidiram ir mais fundo que o normal. A confiança os levou para essa escuridão sem saber o que o esperava. E do nada, guerreiros esqueletos surgiram das sombras e os atacaram. Um de seus companheiros, Sammy, os protegeu, mas acabou gravemente ferido. Eles lutaram com tudo que tinham, mas a desvantagem numérica era grande demais. O ferimento era grave e a mulher se desespera ao ver que o seu amigo estava sangrando. O Ash se aproxima e pergunta se o Sammy estava bem, preocupado com a situação dele. A mulher explica que os ferimentos atingiu os nervos e que a vida dele estava em perigo. De repente, a caverna começa a tremer e um barulho assustador ecoa das profundezas. Um novo exército de esqueletos surge, maior do que o anterior. O Ash se coloca na frente do grupo, protegendo eles da nova ameaça. Ele percebe que a situação era ruim e eles estão em grande desvantagem.
A caçadora grita que era para eles tomar cuidado, mas o ataque já era inevitável. Sem ter tempo para pensar, eles todos avançam em sua direção. Mesmo que não fossem tão poderosos, eles eram muito resistentes. No meio do caos, os 3 esqueletos se unem. Ele percebe que os esqueletos revivem rápido demais e que precisa focar nas pedras mágicas em seu peito. Então ele grita para o grupo pegar o ferido e correr mais rápido possível. E com um corte giratório, ele abre caminho para a fuga dos caçadores. Com a espada em mãos, ele se prepara para segurar a horda sozinho. Só que são muitos e ele sabe que não vai conseguir acertar todas as pedras mágicas sozinho. Essa galera é uns completo inútil também, né, galera? Completamente cercado, a situação fica cada vez mais desesperadora. Ele se pergunta o que fazer, a pressão o esmagando a cada segundo. Só que do nada, uma ideia surge na sua mente, uma última esperança. Ele se lembra de ter comprado uma espada longa e um peitoral antes de entrar na dungeon, e que o vendedor o presenteou com um item extra por garantia, né? Esse item era uma bomba de fumaça feita com materiais que afastavam os monstros. O vendedor disse que seria útil no aperto, e o Ash ele se pergunta se realmente isso vai funcionar. Ele procura desesperadamente pela bomba em seus bolsos, já que o tempo estava esgotando. E com um sorriso de alívio, ele finalmente encontra o pequeno artefato. Sem escolha, ele joga a bomba de fumaça no chão, apostando tudo naquela última chance. Uma luz intensa explode, cegando os esqueletos e enchendo a caverna de fumaça. Um dos monstros o pega no ar, mas já era tarde demais. A explosão de fumaça se espalha e ele se pergunta se aquilo vai funcionar com os mortos-vivos. Com um suspiro de alívio, ele vê que os esqueletos pararam de se mover. Então ele grita pro grupo correr, deixando a comemoração para trás. Já seguros, eles finalmente param para respirar e avaliar os danos. O Ash percebe que o braço do caçador estava perdido e se oferece para ajudar. Com cuidado, ele faz um curativo improvisado para estancar o sangramento. Mas ele sabe que se não agirem rápido, o homem pode morrer, então ele decide usar a sua poção. Ele derrama o líquido na boca do caçador e essa era a última esperança de salvá-lo. Com o sangramento diminuindo, eles decidem levar o ferido para a superfície. A noite já cai sobre a cidade Dungeon e a urgência aumenta a cada segundo. Eles chegam até a associação gritando por um médico, desesperados para salvar a vida do amigo. O Ash observa de longe, sabendo que ele fez tudo o que podia, agora era com os médicos. O líder do grupo se desculpa e diz que vai pagá-lo pela ajuda. Mas o Ash recusa, dizendo que é natural pessoas da mesma profissão se ajudarem. Uma hora depois, o médico finalmente sai para dar a notícia. Ele diz que se não fosse a poção, o caçador teria morrido, e a mulher agradece aliviada. O médico avisa que não pôde salvar o braço do rapaz, mas eles sabem que só de salvar a vida dele já era o suficiente. E eles decidem que vão encontrar um trabalho para o amigo se ele não puder mais ser um caçador. O Ash observa a cena com inveja, sentindo falta de seus próprios companheiros. Ele se pergunta o que os seus amigos do Esquadrão Janus estão fazendo agora. Um mês depois, a garçonete pergunta por que ele ainda não se juntou a um grupo. Um dos caçadores o convida para o grupo dos marombas, mas o Ash diz que ele tá bem sozinho. O outro caçador comenta até mesmo que ele pode fazer parte da famosa Golden Knight. O Ash acha o jeito do líder da Golden Knight meio irritante, mas reconhece que o cara era habilidoso. Um dos caçadores comenta que um monstro nomeado está rondando o 14º andar. O Ash já pergunta, o que é isso de monstro nomeado? E eles explicam que é um monstro raro. O cavaleiro sem cabeça do Lahan, ele apareceu e causou a maior confusão. Eles avisam Ash para tomar cuidado e ele entende que seria demais para ele sozinho. De repente, o barulho de salto alto chama a atenção da taverna. Um dos clientes aponta e diz para o amigo olhar aquela mulher deslumbrante. A beleza dela chama a atenção de todos no bar, deixando um rastro de admiração. Os caçadores marombas até tentam convencê-lo de novo a se juntar ao grupo deles, mas do nada 2 mãos cobrem os seus olhos e ele sente um arrepio. Ele conhecia aquela voz, ele reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de tanto tempo. Ele se vira e vê a lindíssima Uka, usando um vestido branco deslumbrante. Finalmente retornou a melhor personagem dessa obra. Com um sorriso, ela diz que finalmente havia encontrado ele, o seu querido senpai. Mais tarde, ele a questiona surpreso, querendo saber o que ela estava fazendo ali em Rosebel.
A garota responde que é óbvio, ela veio para segui-lo. Ele pergunta sobre os cavaleiros e ela diz que pediu para sair, pois sem ele nada fazia sentido. O garotão se surpreende, lembrando que ela é de uma família de barões, muito importante. Com um sorriso, ela revela que cortou laços com a própria família, o que faz ele engasgar. Ela ainda conta que o pai disse que ela teria que derrotá-lo para poder abandonar a família. E com uma carinha orgulhosa, ela disse que bateu no seu pai até ele não aguentar mais. O que ela não faz pelo nosso protagonista, né? Ela então diz que também virou uma caçadora para poder ficar ao lado dele para sempre. Eu falo pra vocês, carne sempre cai no prato de vegetariano. A declaração pega ele de surpresa e ele fica sem reação nenhuma. Com um sorriso, ela diz que pode ser caçadora e esposa dele ao mesmo tempo. Com o coração na mão, ele pergunta se ela tem sentimentos por ele. Ah, meu filho, você ainda pergunta. Ele pensa que se ela dizer sim, ele com certeza vai acabar se apaixonando por ela também. Como não se apaixonar, né? Mas a memória da traição da sua ex-noiva o assombrava e ele tinha medo de ser enganado de novo. Ele então disfarça, dizendo que não é nada e que até era melhor mudar de assunto. A Uka o chama com uma voz doce e suave, percebendo a dor em seu olhar. Ela segura a mão dele com carinho, sentindo o quanto ele estava sofrendo. Com raiva, ela diz que aquela vagabunda feia deixou uma cicatriz no coração dele. Ela então conforta e promete que nunca vai sair ao lado do nosso herói. Com os olhos cheios de determinação, ela jura pela própria vida que nunca vai abandoná-lo. E ela diz que a partir de agora, ele não precisa mais ser o brinquedo de ninguém. Após se sentar ao seu colo, ela sugere que eles deixem as coisas como estão, até que ele consiga entender os próprios sentimentos. O Ash fica chocado com a atitude dela e se pergunta se ela sempre foi assim. Sem graça, o Ash diz que é melhor voltar pra pousada e ela concorda toda animadinha. No caminho, ele pergunta se a Uka já achou um lugar pra ficar. Ele então aponta a direção da pousada dele e os dois acabam seguindo pra lá juntos. Já estava totalmente escuro, só que ao subir as escadas ele percebe que a Uka estava o seguindo. E ao parar na porta do seu quarto, ele vê ela parada logo atrás esperando. O garotão ele abre a porta, ainda sem entender o que estava acontecendo. Ah, meu filho, você não estava entendendo mesmo? Nesse instante a ficha dele cai e começa a entrar em pânico ao perceber a segunda intenção dela. Ele até se pergunta por que ela estava ali, e ainda por cima com toda a sua bagagem. Ela explica que perguntou na associação e foi direto pra lá, e ainda mostra suas bagagens pra mostrar que ela estava falando sério. Então ela se aproxima, dizendo que a partir de agora eles ficarão juntinhos pra sempre. E num sussurro apaixonado, ela o chama de senpai, roubando o ar dos seus pulmões. Isso deixa o garotão completamente chocado, fazendo o coração dele bater de forma descontrolada. A cena muda para a manhã seguinte e nós já ficamos curiosos para saber o que havia acontecido. O Ash acorda e vê ela dormindo ao seu lado e percebe que conseguiu se segurar. Eu já falei para vocês, galera, a carne só cai no prato de vegano, não é possível. Comenta aí se vocês queriam uma waifu loirinha dessa pra vocês. Com um sorriso meio sonolento, a garota o cumprimenta com um bom dia todo manhoso. Ela o provoca, dizendo que ele se conteve bem durante a noite. Com um olhar sedutor, ela diz que não era pra ele ter pressa e era pra ele fazer tudo no seu tempo. O garotão fica vermelho de vergonha, mas ela jura que um dia vai fazê-lo tomar a iniciativa. Então ela o apressa, dizendo que os dois precisam ir para a associação tirar a licença. O Ash suspira, sentindo que desse jeito ele vai acabar tendo uma bela insônia. O cara nem ia conseguir dormir direito. De volta à torre da associação, a rotina de um caçador começa. Ele pergunta se eles devem finalmente tirar a licença dela, e a Uka ela concorda toda animada. Ao chegarem, eles encontram Mei, que os cumprimenta com um bom dia. A Uka ela devolve o bom dia com um sorriso provocador, deixando a Mei chocada. A garota arranja os dentes de raiva ao ver que tinha uma nova rival. Com um sorriso cínico, a Mei pede que eles guardem por um momento. O Ash ele percebe que tinha uma tensão no ar e pergunta para a loirinha o que havia acontecido. Ela explica que a Mei parecia que estava interessada no Ash, então ela acabou dando um aviso. Ela basicamente disse para a garota ali da associação ficar longe do seu namorado. Com raiva, a Mei acaba jogando a licença no balcão e a Uka ela agradece meio debochada. A atendente a encara com fúria e jura que não vai perder para ela.
A loirinha responde à altura dizendo que ela pode fazer o que quiser, que já estava perdido pra ela. Então as duas ficam trocando faíscas, deixando o Ash completamente sem graça. Ah, meu filho, já abre uma aranha aí que tem 2 integrantes já. Ele, então, pra quebrar o clima, chama a Uka pra eles irem pra dungeon. O Ash explica que com as habilidades dela, eles poderiam ir para os andares mais profundos. No 10º andar, a verdadeira caçada finalmente começa pra valer. O Ash avista um grupo de gorilas azuis e pede pra Uka cuidar deles sozinha. As criaturas percebem a presença deles e se preparam para o ataque. Com fúria nos olhos, a horda avança em uma velocidade assustadora. Mas a Uka, ela se mantém calma com um arco em mãos e mira precisa. A garota era muito boa de mira mesmo e com um disparo de energia ela acerta o primeiro monstro em cheio. O Ash observa de longe, impressionado com a força e a habilidade dela. Com uma agilidade incrível, ela pega mais 3 flechas de uma vez e com a mira cravada no alvo, ela se prepara para o próximo ataque. Assim, uma chuva de flechas de luz corta o ar e destrói os monstros sem piedade. O Ash elogia os disparos rápidos e a precisão e nota que ela melhorou bastante. Só que os monstros que sobraram soltam para um ataque aéreo surpresa. Ele então grita para que ela mude para o combate corpo a corpo, e com a adaga em mãos ela avança com uma figura selvagem nos olhos. Dando um salto mortal, a garota corta a cabeça do monstro em um único ataque, e para finalizar, ela usa a própria força do monstro para esmagá-lo contra o chão. O Ash elogia o combate corpo a corpo dela e nota que a garota havia treinado para ficar mais forte. Com um sorriso vitorioso, a loirinha comemora dizendo que conseguiu acabar com todos. Sentindo-se orgulhosa, ela diz que é uma aluna da qual ele deveria se orgulhar. No final do dia, eles saem da dungeon satisfeitos com o resultado. Ele a elogia de novo e ela pede para que ele elogie ela ainda mais. Então o garoto sugere que no dia seguinte eles tentem ir para o 13º andar. Só que um dos jovens caçadores chega correndo, gritando o nome dele. O cara chega sem fôlego e o Ash pergunta o que havia acontecido para ele estar em pânico. A notícia cai como uma bomba, o Dullahan finalmente apareceu, que era aquele monstro nomeado que todo mundo estava falando. A notícia havia se espalhado rápido e a agitação tomou conta da cidade. Uma caçadora treme de medo, traumatizada pelo encontro com o monstro. O Ash pergunta o que houve com o resto do grupo dela. E a resposta é a pior possível, mais de 10 pessoas foram mortas. Com o coração apertado, ele se aproxima da garota e pede para que ela conte o que havia acontecido. Ela conta que a espada do monstro apareceu do nada, e em um instante todos eles morreram. Todos os seus companheiros foram de arrasta pra cima. O Ash pergunta sobre a espada, mas a garota fica gaguejando sem conseguir falar. Ele percebeu que ela não tinha condições de falar e a situação havia ficado mais complicada. A Uka diz que eles precisam recuperar os corpos, mas a Mei não entende o porquê. Ela explica que não é pelo enterro, mas sim para analisar os ferimentos e entender o ataque do monstro. A Mei diz que seria inútil perguntar para ela, mas o choque foi grande demais. A garota é levada pelos guardas e a última esperança de informação vai embora com ela. O Ash entende que sem saber como que esse Dullahan luta, não ia dar para formar uma equipe adequada para batalhar contra ele. A Mei, ela conta que o último nomeado precisou de todos os caçadores de elite para que pudessem derrotá-lo. A associação vai montar uma equipe, mas vão precisar de caçadores para escoltá-los. Só que todos sabem que se encontrarem esse tal de Dullahan no caminho, eles estariam em apuros. A memória do caçador ferido e da dor de seus companheiros pesa na consciência dele. Então o garoto chama a atenção da senhorita Mei, com uma decisão já tomada. Com firmeza, ele se oferece para ser a escolta da equipe de recuperação. No dia seguinte, na frente da segunda dungeon, a missão de vida ou morte começava. A equipe de resgate se reúne, o destino deles era o 14º andar. Um dos caçadores pergunta o que fazer se encontrarem o Dullahan, e o Ash ele diz que era simplesmente para meter o pé. Os outros caçadores ficam zombando, dizendo que se fossem eles, acabariam com o monstro fácil. O Ash se preocupa e diz que a missão é perigosa e que a Uka pode esperar na pousada, já que ele não queria colocá-la em perigo. Mas a loirinha aí recusa, dizendo que ela não vai ser um fardo e que sabe lutar muito bem. E concordando com ela, ele diz que era hora de partirem. Dando um grito de guerra, a equipe avança unida para a escuridão da dungeon.
No 13º andar, a tensão paira no ar e a escuridão torna quase impossível de caminhar. Do nada, guerreiros esqueléticos surgem prontos para impedir o avanço. O Ash assume a liderança e diz para focarem nas pedras mágicas e depois avançar. Ele pede para a Uka tentar acertar os núcleos dos monstros com as suas flechas, e com uma chuva de disparos de luz, ela abre caminho com uma precisão mortal. Ele conclui que com a Uka cuidando dos esqueletos, a viagem vai ser mais tranquila. Mas de repente uma presença esmagadora congela o sangue de todos. A equipe corre pelas cavernas escuras e o som de passos ecoam na escuridão. No final do caminho eles se deparam com uma cena de puro terror. 2 caçadores tentavam lutar, mas eles eram massacrados sem piedade. É ele, o Cavaleiro Sem Cabeça, o lendário Dullahan em carne e osso. Ou melhor, em armadura e fogo, né? A sua espada em chamas parece ter vida própria, sedenta por destruição. Um dos caçadores tenta bloquear o golpe, mas a força era esmagadora. O medo paralisa o homem, que só consegue gritar antes de ser consumido pelo fogo. O poder do monstro é tão absurdo que ele não tem a menor chance. Com um golpe, ele varre tudo em seu caminho, deixando um rastro de fogo e morte. O Ash ele não entende, o monstro não deveria estar no 14º andar? A espada do Dullahan ele queima com uma intensidade sobrenatural. Os corpos dos caçadores e as suas armaduras derretiam como se fossem cera. O Ash até se pergunta como que eles podem lutar contra um ser tão destrutivo. E o pior acontece, o monstro finalmente percebe a presença deles ali. O líder da equipe grita para todos recuarem, a missão havia se tornado um pesadelo. Ele percebe algo estranho e o medo dá lugar à curiosidade. O Dullahan não estava perseguindo eles, e ele apenas observa isso de longe. Com a espada em punho, o Cavaleiro Sem Cabeça espera pacientemente. O Ash não estava entendendo, mas uma sensação familiar começa a tomar conta dele. O monstro crava a espada no chão, um gesto que ele conhecia muito bem. Ele reconhece a etiqueta de um duelo entre cavaleiros, e isso era um convite para a batalha. A memória de seus duelos com Bale o lembra da honra de uma luta justa. Uma batalha honrada contra um inimigo poderoso, um desafio que ele não poderia recusar. Ele dá um sorriso animado e a adrenalina começa a correr por suas veias. A emoção de uma luta onde um golpe pode decidir tudo, algo que ele não sentia há muito tempo. Mas Uka o agarra pelo braço, trazendo ele de volta para a realidade. Ela o lembra que a segurança de todos ali era a prioridade máxima. Ele concorda, mas a tensão da batalha ainda queimava os seus olhos. Enquanto eles se afastam, o Dullahan ele continua esperando, imóvel como uma estátua. Como se estivesse dizendo, né? Ash, eu te espero aqui. Os caçadores comentam que só mesmo os cavaleiros para conseguir derrubar um monstro daquele. A Uka ela o para no meio do caminho e diz para ele olhar para a própria cara. Ela diz que ele estava sorrindo e ele percebe o desejo insano de lutar. Ele sabe que um movimento em falso ele poderia ser morto, mas a adrenalina estava consumindo ele. O cara queria lutar de qualquer jeito. E com um sorriso doentio, ele se pergunta se no fundo ele quer mesmo lutar contra aquela coisa. De volta à pousada, a noite cai e a cidade mergulha em um silêncio. A Uka estava tomando banho, e isso para que a água quente relaxasse os músculos tensos da batalha. Enquanto isso, o Ash estava sentado na cama, e ele estava pensativo sobre o que havia acontecido. A imagem do Dullahan não saía da sua cabeça, ele estava sendo consumido pelo desejo de batalha. Horas atrás, eles haviam voltado para a guilda, e a May analisou os corpos dos caçadores buscando respostas. A espada flamejante, que era a causa da morte, era a única pista que eles tinham. Os caçadores se desesperam, pois não há como vencer um monstro daqueles. A May sugere desistir dos corpos, assim, a missão seria basicamente suicida se eles quisessem voltar lá. Um caçador diz para chamar os cavaleiros, mas a May explica que não podem. E o Ash conclui que se os cavaleiros não podem agir, os caçadores terão que lidar com isso sozinhos. A May então se vira para ele, com o peso do mundo sobre seus ombros. E com uma voz trêmula, ela pergunta se ele estaria disposto a enfrentar o Dullahan. O convite o pega de surpresa, mas ele estava animado em pensar que poderia bater com aquele ser brutal. A Uka ela até percebeu a hesitação dele e segurou o garoto pelo braço, preocupada. Ele olhou para a loirinha e o conflito interno estava estampado no seu rosto. Com uma voz firme, ele pede tempo para poder pensar, para colocar a cabeça no lugar.
A Mei concorda e diz que a decisão é totalmente dele, mas o tempo estava se esgotando. De volta ao presente, a Uka ela sai do banho e o vapor envolve ela em uma névoa. Ela chama ele com uma voz suave, percebendo a angústia no seu olhar. Ela se aproxima e diz que quer conversar com ele sobre algo importante. Com o coração na mão, ele pergunta o que é, já imaginando o que está por vir. Com toda a coragem que tem, ele confessa que quer lutar contra o Dullahan. Ele explica que não é por dever ou obrigação, mas sim por vontade própria. Então ele começa a dizer pra Uka ficar, mas ela o interrompe. Com um tapa na boca, ela o impede de terminar a frase. E ainda o questiona, dizendo que se essa é a fala dela, e pergunta por que ele sempre faz isso. E ainda o aperta, dizendo que fica magoada dele pensar que ela não iria junto. E ainda o lembra que no surto do Império ele disse a mesma coisa. Ele tinha falado que ela poderia morrer, por isso não precisava ir junto. Mas com um sorriso ela também lembra que mesmo assim ela havia o seguido. O garotão tenta argumentar, mas ela estava realmente muito determinada a ficar do lado dele nessa luta. Ela diz que ele não vai morrer e que não vai perder para um cavaleiro de Araki. Tá bom, minha filha, mas não precisa bater não. E com um toque suave, ela o lembra que prometeu nunca sair do seu lado. A Uka então deita no seu colo e diz que o mais divertido é pensar no que eles farão depois da vitória. Essa garota aí é bem danadinha. Esse vegetariano aí, ele sugere um restaurante chique como recompensa, como um momento de paz. Ela até gostou da ideia, só que tinha outros planos em mente. E com um sorriso malicioso, ela diz que quer uma recompensa só pra ela. Ele fica todo sem graça, mas a garota insiste, querendo que ele prometa que vai dar o que ela pedir. Sem ter como negar, o nosso garotão ele acaba concordando, e assim eles fazem um acordo. No dia seguinte, eles vão até a forja buscando uma forma de enfrentar a espada em chamas. O Ash pergunta se um escudo grosso aguentaria aquele ataque, já que era um ataque pesado demais. E ainda explica que a única chance é usar a velocidade para atacar e recuar. A Uka ela fica preocupada, pois a armadura e a espada deles vão derreter com aquela espada de fogo do monstro. O ferreiro então diz que se derreterem é só tratar elas como se fossem descartáveis. O Ash ele havia entendido o recado e percebe que essa é a única forma de lutar. Era só levar muitas espadas e ir usando elas conforme forem sendo destruídas. Então os dois voltam para o 13º andar, prontos para o tudo ou nada. E lá estava ele, o Dullahan, esperando no mesmo lugar que antes. Naquele local, com um exército de esqueletos, lá estava o Dullahan, junto para enfrentar os caçadores. O Ash ele percebe que mais corpos foram adicionados àquela pilha macabra. E com a mochila nas costas ele se prepara para o que estava por vir, uma batalha intensa. Ele amarra com firmeza a bolsa em sua cintura, cada movimento ali era calculado. Com tudo no seu lugar, ele declara que está pronto para a luta. E com um grito de guerra, ele e a Uka avançam para o confronto. Os dois se separam, o Ash pela terra e a Uka pelo ar. Com o arco em mãos, ela dispara uma flecha de energia pura. Só que o Dullahan, ele a bloqueia sem dificuldade. A força desse monstro aqui era absurda. O Ash salta por cima do monstro, buscando uma abertura para o ataque. E com um golpe giratório, ele tenta acertar o cavaleiro pelas costas. Mas ele percebe que o monstro não ativa as chamas, e isso deixa ele em alerta. O Dullahan o agarra pelo pescoço e o joga pra longe com uma força brutal. E com um golpe devastador, ele quebra a espada do Ash em 1000 pedaços. A força do impacto faz ele pensar que a derrota era inevitável. Mas a Uka então grita por ele e dispara uma flecha para distrair o monstro. O disparo acerta-o em cheio, dando a Ash o tempo que ele precisava. Ela pergunta se ele estava bem e o garotão confirma, já se levantando. Ele percebe que o Dullahan estava se divertindo com o duelo e que ainda não usou seu poder total. Com uma nova espada em mãos, ele se prepara para continuar o duelo. O Dullahan o encara, a chama azul em seu pescoço queimava com muita intensidade. As duas lâminas se encontram e o som do aço ecoa pela caverna.
Eles se encaram, medindo a força um do outro em um impasse silencioso. O Ash avança, desferindo um golpe vertical com toda a sua força. E o monstro ele se prepara para defender. A força do impacto cria uma onda de choque e solta faísca para todos os lados. Ele percebe que, como imaginava, o Dullahan não estava usando aquela espada em chamas. Os dois correm em direções opostas, se preparando para o próximo ataque. A Uka ela se posiciona para dar suporte, mas o Ash a impede, dizendo para ela esperar. Ele entende que aquilo não é um monstro comum, mas era algo diferente. A forma como ele lutava, os movimentos e tudo mais, isso deixava claro que ele era um cavaleiro de verdade. Com uma ideia em mente, ele decide testar sua teoria. Ele se apresenta como Ash, um ex-cavaleiro imperial. E para sua surpresa, o Dullahan ele entende e responde ao gesto. Com um movimento preciso, ele faz a saudação dos cavaleiros do reino de Rosebel. Assim o Ash havia entendido tudo, o monstro havia respondido à sua saudação de cavaleiro. E com um sorriso no rosto, ele confirma que o Dullahan é um cavaleiro de verdade. Então ele grita para Uka não se meter, a honra da batalha era somente dele. Com o sangue fervendo, ele declara que vai lutar contra o cavaleiro de igual para igual. O Ash encarra o Dullahan e diz que é uma pena não poder perguntar o seu nome. Mas com os olhos cheios de determinação, ele jura que vai honrar a força do verdadeiro cavaleiro. Com um grito de guerra, ele avança para o duelo que vai decidir o seu destino. E com um golpe certeiro, ele atinge o peito do monstro com a espada mágica. A armadura do Dullahan racha com o impacto, mas isso não é o suficiente para derrotá-lo. O Ash percebe que o monstro é duro na queda e que ele precisa usar muito mais força. Então ele decide atacar sem parar, buscando uma brecha na defesa do cavaleiro. Ele havia desferido uma série de golpes rápidos, testando o limite do seu inimigo. E a cada ataque, a armadura do Dullahan vai se quebrando aos poucos. Com um sorriso, ele percebe que o monstro não era invencível, como parecia até alguns minutos atrás. O Dullahan então toca o peito, sentindo a rachadura em sua armadura. Ele crava a espada no chão e uma aura de fogo explode ao seu redor. O chão treme e a caverna inteira é engolida pelas chamas. Uma onda de fogo começa a se avançar e o Dullahan ele se prepara para o verdadeiro massacre. A Uka grita apavorada e a espada em chamas finalmente volta. O Ash entendeu que a brincadeira havia acabado e um sorriso de hesitação surge em seu rosto. Para o Dullahan, a verdadeira batalha estava prestes a começar, sem honra nem piedade. O Ash avança contra as chamas, mas o calor intenso o atinge em cheio. Ele sente a pele queimar e a dor o lembra que aquilo não era um duelo justo. A espada em chamas quase o acerta e o calor infernal lambe o seu corpo. Com a espada em mãos, ele se prepara para bloquear o golpe flamejante. Mas o calor era tão intenso que a sua espada começa a derreter como manteiga. O Dullahan avança com um golpe final, pronto para acabar com tudo ali mesmo. E por conta disso, a Uka começa a gritar desesperada, vendo seu amado prestes a ser consumido pelas chamas. Mas com um sorriso confiante, o Ash ele revela que tinha um plano. Com um movimento rápido, ele joga sua espada derretida no chão. O Dullahan fica sem entender, e a rachadura em seu peito fica ainda mais exposta. Então Ash revela sua carta na manga, uma contramedida que ele havia preparado. Uma ferramenta mágica de armazenamento que havia usado para guardar espadas. Ele então o desafia perguntando se ele vai queimar todas essas espadas, ou se por acaso ele vai conseguir quebrar primeiro a sua pedra mágica bem no peito. Com uma nova lâmina em mãos, a batalha verdadeiramente brutal está prestes a começar. O nosso prota ele trouxe tantas espadas reservas que mal cabia ali no campo de batalha. Isso que é preparo. Com um sorriso no rosto ele diz que é hora de descobrir quem é o mais forte. Ele salta com duas espadas, avançando para um ataque duplo. O Dullahan o encara e a chama azul queima com fúria. Com uma agilidade surpreendente ele desvia e contra-ataca com precisão. O monstro joga no chão com força, já que ele era muito mais poderoso que o Ash. E assim o Dullahan prepara o golpe final com a espada em chamas erguida. Só que o Ash ele não havia desistido e com duas espadas ele consegue bloquear o ataque. A força do impacto o arrasta para trás, a pressão estava quase o esmagando. Ele se afasta e com um movimento rápido ele prepara o próximo round. Ele havia jogado a espada derretida fora e restava apenas mais 4. Com
Com um salto, ele crava a espada mágica no peito do monstro. Assim, restavam apenas somente mais 3 espadas. E com um movimento rápido, ele pega mais uma e avança com tudo. O Dullahan o atinge com um golpe de fogo, jogando ele para longe de novo. O Ash havia ficado um pouco machucado, já que a força do monstro era muito maior do que ele imaginava. A explosão o atinge em cheio e a dor começa a consumir o seu corpo inteiro. A Uka ela fica muito preocupada e começa a gritar, já que ela estava vendo seu amado ser engolido pelas chamas. Mas ele se levanta e o corpo fica todo queimado, só que ele não havia desistido. Com a última espada em mãos, ele sabe que era tudo ou nada. Ele se prepara para o golpe final, o último ataque que iria decidir a batalha. O Dullahan também avança e ele estava carregando aquela espada em chamas. O monstro desfere um ataque giratório com uma onda de fogo que consumia tudo. E com um salto mortal, o Ash se prepara para o ataque final. Com os olhos brilhando em vermelho, ele grita que era hora de resolver isso. Ele avança no meio das chamas e a espada mágica brilha com uma luz azul. Aquele era um golpe certeiro e ele havia conseguido atingir a pedra mágica no peito do Dullahan. O impacto cria uma onda de choque, mas a pedra não se quebra. O monstro cambaleia para trás, já que o golpe foi desestabilizador. O Ash percebe que não conseguiu quebrar totalmente a pedra e só lhe resta uma última espada. O Dullahan fica encarando ele e a chama azul em seu corpo começa a vacilar por um instante. Aquele golpe parece ter causado um dano expressivo e ele acaba arrancando a própria espada do peito. Ele então a joga na direção de Ash, num ato de honra no meio da batalha. O nosso prota não entende aquilo, mas ele pega a espada sentindo o peso da arma em suas mãos. O Dullahan estende a mão, um pedido de silêncio para que ele aceitasse o presente. A troca é selada, um pacto de respeito entre dois guerreiros. O monstro então aponta para o próprio peito, mostrando a pedra mágica brilhando de forma intensa. O Ash havia entendido o recado, o Dullahan estava pedindo para que o nosso herói o finalizasse. Ele sabe que se fosse um humano, aquele golpe já teria sido fatal. Com o sangue fervendo, ele percebe que era hora da diversão acabar. Como um último adeus, ele se despede do Cavaleiro Negro, um guerreiro sem igual. E com um golpe final, ele destrói a pedra mágica, pondo um fim ao sofrimento do Cavaleiro Dullahan. O corpo do monstro cai no chão e a chama azul começa a se apagar. Agora com a espada, ele encara o corpo sem vida, declarando que ele finalmente havia conseguido vencer. De volta à associação, a notícia se espalha como fogo na palha. O povo aí também era fofoqueiro. Todos estavam comemorando chocados que o terrível Dullahan havia sido derrotado finalmente. Com a espada do monstro nas costas, eles celebram a vitória improvável. Os outros caçadores ficam dando os parabéns, maravilhados com a força e a coragem de Ash. Mas a May o interrompe, gritando para ele não guardar a armadura na bolsa. Ela o lembra que ele precisa guardar tudo até que os cavaleiros cheguem. A May assume o controle e manda contratarem o Sir Bale e preparar a maior sala que tiverem. O nosso herói ele comenta que depois de derrotarem o monstro, as coisas ficariam ainda mais difíceis. Do nada uma voz familiar o chama, dando os parabéns pela sua grande conquista. O Ash se vira e vê o Bale e pergunta se ele veio só para verificar os materiais. O cara explica que os materiais de nomeados são muito valiosos e precisam de testemunhas ali para fazer a checagem. Ele ainda disse que é um grande feito e que precisam dar uma boa olhada nos itens. A armadura e a espada do Dullahan seriam colocadas em exposição. E um dos cavaleiros analisa a armadura e fica maravilhado com os detalhes. Ele confirma que aquela realmente é uma armadura do Cavaleiro Negro Dullahan. O Bale pega a espada e diz que é uma arma muito valiosa, mas a espada era um achado raro, sem igual, muito mais importante que a armadura. Com brilho nos olhos, ele revela que essa é uma espada mágica. O Ash fica chocado e pergunta o que é uma espada mágica de verdade. O Bale explica que é um armamento que não precisa de pedras mágicas para funcionar, igual aquela outra espada que ele havia emprestado para o nosso herói. Ele conta que essa é a 5ª vez que uma espada assim é encontrada, e portanto era uma descoberta incrível. E que Ash ele até poderia receber uma carta de agradecimento e também uma grande recompensa pelo seu feito. Ele então pede para os dois escreverem um relatório sobre a batalha.
O cavaleiro explica que a armadura e a espada serão enviados para o Instituto de Pesquisa. O Ash ele fica confuso, sem saber o que é esse tal de instituto. A May explica que é uma organização real que desvenda os mistérios da magia e dos monstros. Com os relatórios em mãos, o Bale se vira para o Ash com uma última pergunta. O Bale pergunta como era o Dullahan e fica com os olhos fixos naquela armadura. O nosso protagonista ele responde sem hesitar, dizendo que aquele era um cavaleiro de verdade. O Bale ele confirma suas suspeitas. A armadura lembra o equipamento de cavaleiros antigos. E ele até se pergunta se é possível um humano morto se transformar em um monstro daqueles. O Bale lamenta não ter aprendido o nome do cavaleiro e até pergunta se ele realmente era muito forte. Com um sorriso de respeito, o Ash confirma que sim, ele era muito poderoso. E até conclui que o Dullahan foi o último cavaleiro do reino. A May os parabeniza pelo ótimo trabalho, os relatórios finalmente estavam prontos. Já era noite e depois de toda a papelada, eles finalmente poderiam descansar. O Ash lhe sugere voltar para a pousada, mas um grupo animado já os esperava. Os caçadores gritam que é hora da comemoração e que os dois heróis finalmente saíram. O Ash e a Uka se olham, parecendo que eles não estavam muito animados. A taverna inteira começa a comemorar. A vitória sobre Dullahan estava unindo todos. E com as canecas erguidas, eles brindam pela coragem e pela vida. Um dos caçadores diz que a partir de agora o Ash será conhecido como o Matador de Dullahan. Com um gole de cerveja, o Ash pensa que é um apelido bem melhor que Exterminador, que é aquele apelido que ele tinha antes. O caçador então pergunta se eles já decidiram um nome para o grupo. E a pergunta o pega de surpresa, a memória de seus antigos companheiros vem à tona. A lembrança do Esquadrão Janus vem em sua mente e ele começa a sentir um orgulho daquele nome. Com um sorriso, ele diz que o nome já foi decidido há muito tempo. A Uka o encara com um sorriso e confirma que esse é o nome deles. Os outros caçadores ficam sem entender nada, com uma confusão estampada ali no rosto deles. Com orgulho, o Ash e a Uka declaram que eles são o Esquadrão Janus. Enquanto isso, em uma outra estação, um novo trem se aproxima. E com um pulo animado, a Mireia ela comemora que finalmente chegou até o seu destino. Ela encara a cidade, feliz que a viagem de trem não foi tão ruim assim. E com um sorriso de empolgação, ela se prepara para encontrar os seus amigos. Ela sonha em se tornar uma caçadora e ganhar muito dinheiro com os seus amigos lá, que eram seus antigos companheiros. E com a grana, ela planeja beber, jogar e viver a vida que sempre quis. Com a mochila nas costas, ela finalmente chega à Associação dos Caçadores. E a sua beleza chama a atenção de um grupo de caçadores mal intencionados. Com sorrisos nojentos, eles a cercam prontos para começar a importunação. Ela então vai até um balcão e diz que está procurando por alguém. Ela pergunta por um caçador chamado Ash que veio do Império. A atendente diz que não tem ninguém com esse nome não, e a Mirei fica em choque. Ela percebe que foi enganada e que a Uka mandou ela para a cidade errada. Com ódio nos olhos, a Mirei ela grita que aquela desgramada mentiu só para ficar sozinha com o Ash. E foi exatamente isso que aconteceu, galera. Então a Ruivinha ela jura com fogo nos olhos que não vai deixar o seu plano multimilionário morrer. Ela pergunta onde mais tem uma associação e a atendente responde que tem mais duas. Então ela decide que vai tentar a cidade mais próxima primeiro. Mas uma lágrima escorre e ela percebe que não tem dinheiro suficiente para uma outra viagem. Desesperada, ela mostra o pouquinho de dinheiro que ela tem e pergunta se dá para comprar um bilhete. A atendente diz que isso não é o suficiente, deixando a Ruivinha ainda mais desesperada. Do nada uma voz a chama e ela se vira para ver quem que era. Eram os mesmos caras que queriam importuná-la oferecendo uma ajuda. Com um sorriso nojento, um deles a segura pelo braço e diz que tem um preço. Com um suspiro meio cansado, ela diz que não precisa de ajuda e que pode resolver isso sozinha. E acaba acertando um soco, mandando o capanga pro chão. Os outros ficam chocados, sem entender como que essa garota é tão forte assim. Com os olhos brilhando, ela avança em uma velocidade absurda. E com um chute poderoso, ela derruba o segundo Brutamontes sem esforço algum. O último chama ela de cretina, mas já era tarde demais pra ele, o cara tava ferrado. Com um soco devastador, ela o apaga mesmo antes que ele possa reagir. No final, só restam os corpos dos três idiotas no chão. Só que o primeiro se levanta com muito ódio e jura que vai fazer ela pagar.
mas a garota desvia com facilidade, já que a paciência dela havia se esgotado. Por isso ela dá um chute certeiro no cara, mandando ele pra longe. E com o último golpe no queixo, ela o nocauteia. Ela se vira pra eles com o rosto vermelho de raiva. E ainda manda eles darem o fora, senão eles iam se dar ainda mais mal. A atendente fica impressionada com a força da garota e mal consegue acreditar. Com um sorriso, ela sugere que se a Mirei precisa de dinheiro, ela pode virar uma caçadora. E a ideia brilha em sua mente, uma nova esperança surgindo em meio ao caos. Com um sorriso determinado, ela jura que vai ganhar muito dinheiro e ir atrás de seus amigos. Enquanto isso, 2 dias depois da batalha, o Ash e a Uka eles encaminham-se para a cidade. Do nada, uma voz familiar os chama e ele se vira para ver quem é. O Bale aparece e explica que estão escoltando a armadura e a espada do Dullaharan. Com um gesto discreto, ele chama os dois para perto, com um segredo que ele estava prestes a revelar. Ele conta que encontraram uma inscrição na armadura de Dullaharan, e a inscrição revelou que ele era um membro dos Cavaleiros do Reino e que nunca mais voltou de uma dungeon. O Ash então pergunta se ele também vai virar um monstro se morrer em uma dungeon. Então o Bale fala que o instituto vai investigar e que a armadura e a espada serão úteis para a pesquisa. Ele se despede e diz que a associação vai dar uma recompensa pela vitória do nosso herói. O Prota e a Uka então eles decidem voltar para a associação para pegar essa recompensa. A May os espera com uma bandeja cheia de dinheiro e com um sorriso no rosto. A quantia deixa eles de boca aberta, 5 milhões, essa era uma verdadeira fortuna. O Ash faz as contas e percebe que com essa grana eles já estão feitos na vida. E para melhorar, a May os promove para caçadores exclusivos da cidade. O Ash pergunta se é uma grande coisa isso e ela confirma que sim, e que agora eles terão um tratamento especial. Com um sorriso, ela pede para que eles continuem detonando os monstros. E de volta à pousada, a noite cai e a cidade mergulha em silêncio. O Ash bebe sozinho sem saber o que fazer com tanta grana. Do nada ele ouve passos leves se aproximando no escuro. E uma voz suave chama ele de Senpai. A Uka o abraça por trás e o lembra da recompensa que ele havia prometido. Sem graça, ele confirma que se lembra sim, e o seu coração começa a bater mais rápido, descontrolado. Com um sorriso sedutor, a garota o chama pra cama, pronta pra cobrar essa dívida. Ele fica meio hesitante e o seu corpo começa a tremer com a aproximação dela. Eu não canso de falar. As waifus só aparecem pra quem não merece, não é possível. Sem pensar 2 vezes, ela o puxa pelo braço. Ela o deita na cama com um olhar apaixonado, se preparando para o momento. O rosto dela se aproxima e o coração dele estava quase saindo pela boca. Ele fica vermelho de vergonha, sem saber como reagir àquela situação toda. Então a garota o abraça e diz para ele colocar o braço daquele jeito. Com a cabeça em seu peito, ela o encara com um sorriso. E com uma voz manhosa, ela diz que quer usar o braço dele como travesseiro durante a noite. O garotão pergunta se era só isso, e ela diz que não se importaria se ele quisesse fazer outras coisas. Só que ela havia prometido que iria esperar, mas pergunta se isso não é injusto com ele. Com um sorriso ele diz que não, e que não é injusto na história. Com um abraço apertado, ela o puxa para mais perto, e o calor dos dois começa a se misturar. Ele então diz que ela é muito preciosa para ele e pede para que ela fique ao seu lado para sempre. Com o rosto vermelho ela concorda e promete que sempre vai estar do lado dele. E naquela noite eles selaram essa promessa de sempre estarem juntos. Uma semana depois, a vida de um caçador continuava. O esquadrão Janus já estava pronto para continuar as missões. Agora os guerreiros esqueléticos do 15º andar não eram mais um problema. Com a confiança renovada, ele pergunta o que os espera no próximo andar. E sem medo, eles decidem dar uma olhada no que a escuridão escondia. O 16º andar os surpreende, um deserto vasto e sem fim. O cenário se estende até onde a vista alcança, um horizonte de areia e rochas. Eles se perguntam se aquilo é mesmo dentro de uma dungeon, uma vastidão surreal.
E a cada passo eles se lembram do quão misteriosas as dungeons realmente são. Quem foi que criou elas? E por que elas tinham esse poder mágico tão impressionante? Do nada uma criatura gigantesca surge dos céus. Era um predador alado. A ave mergulha em alta velocidade e as garras estavam prontas para o abate. Com um reflexo rápido ele se prepara para o combate já com a espada em mãos. E com um corte preciso ele consegue desviar aquele ataque. A criatura então dispara uma rajada de penas afiadas, um ataque quase impossível de defender. Ele fica surpreso pois não vieram em sua direção, mas sim atingiram o chão e assim as penas começaram a brilhar intensamente. Com um piscar de olhos elas explodiram, jogando o Ash para longe. Ele percebeu que essa criatura usava magia e ainda tinha uma estratégia, e que a situação era mais perigosa do que eles imaginavam. A ave solta um grito bem agudo, se preparando para um próximo ataque. O Ash então ele grita para Uka correr, mas uma voz misteriosa o interrompe. Com um sorriso confiante, uma mulher diz que essa é a chance deles. E do nada um grupo de caçadores surge prontos para a batalha. A mulher avança em uma velocidade absurda e a sua espada começa a brilhar uma aura roxa. Com um corte preciso ela fatia os monstros, abrindo caminho naquela horda de criaturas. E com um ataque giratório ela limpa toda a área, mostrando a sua força esmagadora. O Ash e a loirinha eles ficam chocados sem entender o que havia acontecido. A mulher grita para o grupo continuar avançando. E com uma agilidade incrível, os caçadores atacam em sincronia perfeita. A arqueira dispara umas flechas de energia abrindo caminho para o ataque. A guerreira de cabelo branco avança em um corte giratório cortando tudo que tinha ali, usando ataques de vento. E o último caçador finaliza a criatura com um golpe certeiro. A dupla fica impressionada e aquela força demonstrada por esse grupo era de outro nível. A mulher então se vira para ele, dizendo que já faz um bom tempo que não se encontram. O Ash a reconhece e agradece a mulher por ter salvado a sua vida mais uma vez. E do nada a mulher beija o nosso prota, deixando ele completamente sem reação. A loirinha também fica chocada e os seus olhos se arregalam de ciúme e raiva. Com um sorriso a mulher diz que o prazer é todo dela e o deixa com uma marca de batom. A loirinha já se joga na frente, gritando para ela parar com aquela situação toda. A mulher pergunta o que essa garota pensa que tá fazendo e a empurra para longe. A loirinha tava furiosa com essa cena toda. E com um olhar de desprezo ela pergunta quem diabos é ela. A mulher se apresenta com um sorriso, dizendo que já faz tempo que eles não se viam. A taverna fica com um climão bem pesado. Dando um sorriso, a mulher se apresenta como Tânia Sandor, pro desprazer da Uka. O Ash explica que ela é líder do grupo chamado Espada da Deusa e ela era uma caçadora nobre. Ele pergunta se ela não estava visitando a sua família e ela confirma que já havia voltado e que voltou hoje. O Ash pergunta se ela sabe sobre o Dullaharan e ela diz que é uma pena. A loirinha se irrita dizendo que ela nem sabe o quão forte o monstro era. O nosso herói ele revela que a Tânia foi uma das que derrotou um nomeado há alguns anos atrás. E com um sorriso ela diz que virou uma caçadora para conquistar fama por si mesma. A Uka então pergunta como que uma nobre tão distinta conhecia o seu senpai. O Protinha explica que ela o convidou para o grupo dela, mas ele havia recusado. E com um olhar sedutor, ela diz que ainda não desistiu de tê-lo em seu grupo. Ela sabe que se ele se juntar a ela, seria uma caçada bem fácil, já que os dois são muito poderosos. Incrível como esse cara tem a habilidade de rejeitar as waifu. Eu tô achando é que ele gosta de uma outra fruta aí, não sei não. Com um sorriso sedutor, a Tânia oferece o corpo dela como parte do acordo. É claro que a Uka ela se choca com isso e pergunta o que diabos ele acabou de dizer. A mulher fala que ele pode ganhar dinheiro e tê-la ao mesmo tempo, mas o Ash fala que esse não é o ponto. Com o rosto vermelho ele se levanta e diz que precisa ir no banheiro. Só que a Tânia o segue e com um olhar ela diz que a conversa ainda não havia acabado. Ela bate na mesa e a Uka se levanta pronta para que der e vier. Essa loirinha aí tava pronta pra brigar, galera. Com fogo nos olhos, ela avisa que se a Tânia encostar no senpai, ela vai morrer. E a mulher aí fica dando risada e diz que essa loirinha é do tipo ciumenta e que ela se irrita fácil. Então se aproxima de Uka e diz que não quer só o Ash. Dando um sussurro, ela revela que também quer ter essa loirinha pra ela.
A Uka fica sem reação e o choque paralisa ela por completo. A Tânia, ela conta que os gatinhos do grupo dela estão satisfeitos com a sua técnica. E a lembrança dos outros membros do grupo só aumenta o choque da Uka. Acho que vocês entenderam que tipo de coisa eles fazem nesse grupo, né? A Tânia diz que não hesitem em usar todas as suas armas para conseguir o que queria. E a loirinha fica tremendo de raiva, mas ela não se deixa intimidar pelas provocações. E com a mesma intensidade ela declara que não vai perder para ela. A Tânia então ela estala os dedos e um exército de garçonetes aparece. A taverna ia virar um palco para uma batalha que estava prestes a começar. Ela havia proposto uma competição de bebida para resolver essa disputa de uma vez por todas. O Ash tenta apartar a briga, mas as duas já estavam virando as canecas. Caneca após caneca, a disputa fica ainda mais acirrada. Com o rosto vermelho, as duas elas pedem mais uma, e a teimosia aí tava falando mais alto. O Ash ele tenta parar a sua amiga, mas ela manda ele calar a boca e não se intrometer. Ele então declara que já deu por hoje, mas a Tânia diz que ele deve mais uma a ela. Com um sorriso ela diz que vai esperar por ele, não importa quanto tempo demore. Só que o Ash a corta e diz que ela vai esperar por nada, já que a decisão dele já foi tomada. A Tânia ri e com um olhar desafiador, ela se prepara para ir embora. Com o último aceno, ela se despede e vai embora com seu grupo. A Uka tava mais pra lá do que pra cá, e então o nosso herói acaba carregando ela pela cidade. Ela sussurra o nome do seu senpai e pede para que ele segure ela com força. E com uma voz arrastada, ela diz que não vai entregá-lo para ninguém, que lhe pertence somente a ela. E sob o céu estrelado, ele continua a caminhada. E no dia seguinte, um homem misterioso pede para que eles contem sobre o Dullaharan. O Ash fica sem entender. O homem, ele estava parecendo saber mais do que aparentava. Ele se apresenta e parabeniza os dois pela grande façanha. E com os olhos brilhando, ele pergunta como foi cruzar a espada com o monstro. Com a mesma intensidade, ele se vira para Uka querendo saber todos os detalhes. Com uma enxurrada de perguntas, ele os deixa completamente sem reação. O Ash ele se pergunta quem é aquele homem e o que ele quer com eles. O Ash então pergunta o nome do rapaz, ainda tentando processar essa situação. Ele se apresenta como Edgar Belluna, diretor do Instituto de Pesquisa. Os dois eles ficam chocados, um nobre de alto escalão e um diretor. O Edgar conta que viu a armadura e ficou fascinado com o que tinha estudado, e que não conseguiu ficar parado e veio falar pessoalmente com a pessoa que havia derrotado aquele cavaleiro. O Ash ele sente a energia incrível daquele homem, um poder que ele nunca tinha visto antes. Com as apresentações feitas, o Edgar ele acende um charuto com um estalar de dedos. Uma pequena chama surge em seu dedo e o cheiro de tabaco preenche o ar. A Uka e o Ash eles ficam de boca aberta, era uma magia pura sendo utilizada na frente deles. Com uma baforada, ele revela ser um mago. E com uma fumaça dançando ao redor, ele pede para que eles contem tudo sobre o Dullaharan. O tempo passa e a história da batalha é contado em mínimos detalhes. Com o relato terminado, Ash diz que isso é tudo que ele sabe sobre o monstro. O Edgar ouve com muita atenção e parabeniza os dois pelo ótimo trabalho. Então ele pergunta a opinião de Ash, querendo saber as suas conclusões. Com um gesto firme, ele apaga o charuto e diz que concorda com as hipóteses do nosso prota. Só que o Ash ele ainda duvida e se pergunta se é possível um humano morto virar um monstro como o Dullaharan virou. O Edgar revela que antes de ir até eles, ele investigou o 14º andar. E com uma lanterna em mãos, ele explorou a área onde o Dullaharan foi encontrado. E no meio da escuridão ele encontrou algo que mudaria tudo. Ele conta que encontrou os restos mortais de incontáveis cavaleiros, fundidos com as paredes da dungeon e transformados em ossos e poeira. O casal ali eles ficam chocados e a imagem macabra os deixa sem palavras. O Ash pergunta se aqueles eram os companheiros do Dullaharan e o Edgar confirma. Ele então pergunta se eles sabem sobre a mana, a fonte de todo o poder mágico. Ele ainda menciona que as dungeons são saturadas com essa energia, era um berço de puro poder. E se uma espada comum for exposta a essa mana, ela se transforma em uma espada mágica. Seguindo essa lógica, é possível que corpos expostos à mana virem monstros.
Os dois ficam em silêncio e a teoria assustadora faz sentido, mais do que eles gostariam. Com um sorriso, o Edgar pergunta se eles não sentem o romance naquilo. Desvendar os mistérios da magia e das dungeons, uma verdade que o reino tanto busca. A Uka então pergunta se ele explorou o 14º andar sozinho. O Edgar ri e diz que é claro que não, ele levou seu assistente e caçadores como escolta. Do nada, um homem entra correndo gritando o nome do Sir Edgar. O diretor o reconhece e pergunta por que o Sérgio está com tanta pressa. O Edgar ri e diz que só queria perguntar ao Ash sobre o Dularan. O Bale explica que, quando se trata de dungeons, o Edgar sempre age por impulso. O Lancerer comenta que ouviu sobre como fazer espadas mágicas e o Bale fica chocado. Ele pede para que o Ash mantenha aquilo em segredo absoluto, como se fosse uma informação valiosa. O Edgar então diz que ouviu algumas coisas interessantes e que devem começar a avançar sobre o assunto. O Bale os convida para ir até a associação no dia seguinte para resolverem sobre isso. O casal fica sem entender, mas a curiosidade falava mais alto. No dia seguinte, a torre da associação brilhava sobre a luz da manhã. Eles chegam e encontram May, que os espera com um sorriso no rosto. O Ash pergunta se Bale já havia chegado. O mistério no ar estava deixando ele muito ansioso. Do nada, uma figura imponente e cheia de brilho aparece na sala. O Kyle, o líder da Golden Knight, se desculpa pela intrusão e com um sorriso arrogante. Logo depois, Longe Talon, o líder dos Marombas, aparece ali. E para completar, a Tanya, a líder da Espada da Deusa. Ela surge com uma presença marcante. O Ash pergunta se o Bale chamou todos eles, e os líderes confirmam com a cabeça. A Tanya, ela conclui que todos os grupos de elite estavam ali, e isso significava que a coisa era séria. A presença dela ainda deixa a Uka com nervos à flor da pele. O Edgar chega com um bom dia animado e diz que parece que todos já chegaram. O Kyle, ele pergunta qual é o plano, reunindo todos os caçadores mais fortes da cidade. O Edgar abre um mapa e explica que os nomeados estão aparecendo com mais frequência. Ele mostra os relatórios, monstros poderosos que assolam as dungeons. E o mais estranho é que eles só aparecem na segunda dungeon da cidade. Com os olhos brilhando, ele anuncia que farão uma investigação em larga escala. E é por isso que todos os caçadores de elite foram reunidos ali. Com a mão no peito, ele pede a cooperação de todos para essa missão. O Ash encara os líderes e o peso da responsabilidade estava caindo sobre os seus ombros. O Bale explica que a missão é acompanhar os cavaleiros até os andares mais profundos. O Talon se espanta, o 20º andar. Essa era uma escala de missão sem precedentes. A May garante que a associação vai providenciar tudo e que a investigação começa em 2 semanas. A Tanya então pergunta se a participação é obrigatória. O Bale confirma dizendo que a ordem veio da própria rainha, o que deixa a Tanya surpresa. Os marombas eles tentam relaxar dizendo que com tantos caçadores vai ser moleza, mas o Bale os adverte e pergunta qual o andar mais profundo que eles já chegaram. O líder responde que é o 18º e um outro lhe diz que é o 17º, mas nenhum tinha chegado tão baixo. O Ash confessa que ainda estão explorando o 16º andar. O Bale também diz que o problema é o 19º andar. Ali já começa a ficar um pouco mais difícil. Ele revela que todas as equipes de investigação foram massacradas naquele andar. A Tanya ela já fica em choque e pergunta se nem mesmo os cavaleiros com armamento mágico sobreviveram, como que eles vão conseguir? O Bale confirma dizendo que os monstros superiores a tudo que eles já viram vão aguardar eles naquele andar. O Rei Largato, que era uma criatura lendária que assombrava as profundezas da dungeon, ele estava justamente naquele andar. E em um momento de paz, o Ash e a Uka aproveitam para tomar um café depois daquela reunião. Com um sorriso, ela oferece um morango, pedindo para ele abrir a boca. Ele começa a ficar sem graça, mas o carinho dela deixa ele completamente desarmado. Com o rosto vermelho, ele abre a boca e ela tenta o alimentar. Naquele pequeno gesto, a tensão da batalha dá lugar a um momento de pura doçura. E com o rosto vermelho, ele diz que o bolo estava ótimo, deixando ela feliz. Do nada, um barulho de cavalo chama a atenção dele. Eles veem uma caravana de cavaleiros passando pela rua. O Ash percebe que eles estão trazendo os equipamentos para a investigação. A Uka ela se preocupa se vai dar tudo certo, mas o Ash a tranquiliza. Ele comenta que eles já juntaram uma boa grana e ela pergunta o que ele vai fazer.
Depois de pagar as contas, ele diz que quer comprar algo. Com um sorriso, ele revela que quer comprar uma casa grande com um quintal. A loirinha ela gosta da ideia, já imaginando o espaço para colocar as armas e equipamentos. Mas ele diz que não era só isso, e que ela também vai querer um quarto só para ela. A ideia a pega de surpresa, um quarto só dela. E a imaginação da garota voa longe, um ninho do amor somente para os dois. Ele pergunta se por acaso ela não gostou da ideia, e a garota nega com uma voz trêmula. Com um coraçãozinho acelerado, ela diz que gostou muito e que tá muito feliz. Com a empolgação, ela diz que isso é mais um motivo para terminar logo essa investigação. No dia da missão, a cidade estava agitada, todos estavam se preparando para o pior. Um dos caçadores aponta e chama a atenção para um grupo se aproximando. Era o grupo da Tânia, a espada da deusa, o único que já chegou no 19º andar. E logo atrás estava o grupo do Kyle, a Golden Knight, com a sua presença imponente. E para completar, estava o grupo dos marombas, com o Talon e Large, e os seus músculos de aço estava bem evidente. E por último e não menos importante, o mais novo grupo e promissor, o Esquadrão Janus. Esse grupo era liderado pela destemida Uka, e ao lado dela estava Ashe, o lendário matador de Dullaharan. Os caçadores se sentiam seguros com tantos grupos de elite, nada poderia dar errado. Mas um dos cavaleiros fica resmungando, dizendo que eles não eram o suficiente e que precisavam de mais ajuda. A provocação não passa despercebida e a tensão entre eles só aumenta. Os marombas se irritam e dizem que aquilo não é algo que eles possam deixar passar. O Ashe tenta acalmar os ânimos, mas a briga já era inevitável. Mas o Talon debocha, perguntando o que os cavaleiros estavam fazendo enquanto Dullaharan estava à solta. O nosso herói tenta apartar a briga, mas o cavaleiro continua chamando Dullaharan de um cavaleiro de Araque, dizendo que ele nem era tão forte assim. E ainda fala que foi por pura sorte eles terem conseguido derrotar, e que só um cavaleiro conseguiria acabar com isso bem rápido. A provocação é a gota d'água e o Talon ele o desafia para uma briga. O cavaleiro aceita esse desafio, com as espadas em mãos ele parte para cima. Mas ele não ataca o caçador e sim o Ashe, que é pego de surpresa. Com um golpe certeiro, ele acerta o ex-cavaleiro, mas ele desvia. E com um chute, o Ashe o joga no chão, mostrando a sua superioridade. O cavaleiro se levanta e o orgulho dele agora estava ferido, mas a raiva acaba deixando ele ainda mais estressado. O cara até admite que o Ashe não era ruim e avança com um golpe ainda mais poderoso. Só que o Ashe desvia de novo e com um contra-ataque ele o desarma com facilidade. Com os olhos vermelhos ele mostra sua verdadeira força e o derruba com um único soco. O cavaleiro cai no chão e a dor e a humilhação estava consumindo ele por completo. Os outros cavaleiros se preparam para atacar, as pedras mágicas brilhando. E com um clique ele ativa o poder da sua espada. As lâminas se acendem com uma energia de luz pronta para o combate. O Ashe tenta apartar, dizendo que já chega. E do nada, uma voz poderosa grita, e a tensão no ar congela a todos. Os dois cavaleiros ficam paralisados de medo, e o suor começa até a escorrer pelo rosto deles. O Marquês Orlano aparece, furioso por eles estarem causando problemas. Com um cascudo, ele os chama de idiotas e os coloca no devido lugar. O Bale se aproxima e Ashe pergunta quem é aquele homem. Ele explica que é Roy Orlano, o capitão dos Cavaleiros da Guarda Real, o cavaleiro mais forte do reino, um dos 10 lendários espadas. Os marombas ficam impressionados com a presença do capitão. O Marquês até se desculpa pela atitude de seus homens, dizendo que eles são jovens e também são muito esquentados. Ele então diz que a investigação é um desejo da rainha e pede a ajuda deles. Os caçadores concordam e a admiração pelo capitão fala mais alto. Com um tapinha no ombro, ele elogia a habilidade do Ashe. E com passos firmes ele entra na dungeon. A presença dele inspirava a todos. O Ashe fica impressionado, aquele homem era a imagem de um verdadeiro cavaleiro. E com um grito de guerra, o Bale ordena que todos avancem para a missão. No 14º andar, a equipe avança com cautela. Caçadores e cavaleiros se moviam em sincronias, pronto para o perigo. O Ashe percebe que eles estão na retaguarda, longe da linha de frente. Com tantos cavaleiros e armas mágicas, eles devem conseguir chegar no 10º andar sem muitos problemas. Mas do nada uma voz familiar grita, chamando por Ashe e Uka.
Eles se viram e a voz ecoa pela caverna escura. Edgar aparece correndo, gritando que a situação tem um grande problema. O nosso herói pergunta o que aconteceu, e a urgência na voz do diretor deixa todos em alerta. Eles correm atrás dele, e o medo começa a se instalar. O Edgar os leva até a parede onde os cavaleiros estavam presos. Ele mostra a parede lisa e diz que onde estavam os ossos agora só resta pedras. A Uka pergunta se aquele é mesmo o lugar correto, mas o Edgar confirma sem sombra de dúvidas. O Ash ele não entende e o Edgar diz que só há uma explicação. E com um brilho nos olhos ele revela que a dungeon está em constante mudança. O nosso prota ele fica chocado, a ideia de paredes se mover sozinhas parece algo impossível. E com um sorriso, o Edgar diz que as dungeons são fascinantes, cheias de mistério. E com a missão em andamento, eles continuam a exploração. Mas no meio do caminho, um ataque surpresa os pega de guarda baixa. Um bando de aves monstruosas avança, o céu se enche de predadores. O Kyle grita para protegerem os não combatentes, já que a batalha pela sobrevivência havia começado. A criatura dispara em uma rajada, mas dessa vez eles estão preparados. Os marombas se espantam com a magia nojenta do monstro. E a Uka diz que é a chance perfeita para testarem a estratégia deles e o Ash concorda. Com um grito, ela dispara uma flecha de energia concentrada. O disparo atordoa a criatura, a deixando vulnerável por um instante. E com os olhos cheios de fúria, o Ash avança para o golpe final. Com um corte, ele fatia o monstro, pondo fim à batalha. Os caçadores comemoram, elogiando o trabalho em equipe dos dois. A loirinha dá um sorriso feliz que o plano deu certo e que a sincronia deles é perfeita. O Ash se prepara para o próximo desafio e diz para eles manterem o ritmo. E com a batalha terminada, eles parabenizam a todos pelo bom trabalho. O Bale agradece e diz que Ash salvou a vida deles mais uma vez. O Marquês se aproxima e pergunta o nome dos dois heróis. Com um sorriso, eles se apresentam, Ash e Yurika, do Esquadrão Janus. Com um aceno de cabeça, ele elogia os movimentos deles e diz que vai se lembrar dos dois. Com o Marquês se afastando, a tensão no ar finalmente se dissipa. O Bale comenta que o capitão gostou deles e que ele não julga pela classe ou pelo nascimento. Com um sorriso, ele percebe que chamar os dois para a missão foi a decisão certa. Com um caminho livre, eles se preparam para seguir para o próximo andar. Com um grito de comando, o Bale os guia para o 17º andar. O Ash diz que é a primeira vez deles ali, e a Uka concorda com um sorriso. A Tanya os adverte para ficarem atentos e diz isso com uma voz bem séria. Ela explica que os monstros daquele andar são de outro nível. No 17º andar, a paisagem muda para um pântano sombrio. O nosso herói percebe que o pântano não tinha fundo, e a Tanya avisa para eles tomarem mais cuidado. A Uka avança com cautela, com o arco em mãos e os sentidos em alerta. Do nada, bolhas estranhas surgem na água, aumentando a tensão. E das profundezas um crocodilo gigante emerge. O Ash se prepara para o combate sabendo que aquele monstro é de um andar superior. E com um golpe de espada ele ataca a criatura, mas a lâmina não o perfura. Ele fica chocado já que a pele do monstro era dura como aço. Os homens largatos, que eram criaturas temíveis, estavam ali e eles possuíam escamas impenetráveis. A Tanya explica que a escama deles são como aço e que a força bruta não iria adiantar. Com um grito agudo, o monstro chama por reforços, e num piscar de olhos, dezenas de homens largatos surgem da água. O Ash percebe que o monstro estava chamando por reforços, e o desespero já começa a bater. O Bale então ordena que os arqueiros mágicos se preparem para o ataque. Com um grito de comando, ele manda que atirem com tudo. Uma chuva de flechas de energia cai sobre os monstros, iluminando a escuridão. Mas nem mesmo os arcos mágicos conseguiam perfurar a defesa das criaturas. A horda avança e a desvantagem numérica deixa os cavaleiros em pânico. Um deles começa a xingar os monstros, achando que isso vai adiantar de alguma coisa, né? Um homem largato avança contra o cavaleiro arrogante, pronto pro abate. Com um golpe certeiro, a criatura o atinge no ombro, jorrando sangue para tudo quanto é lado. O cavaleiro grita de dor e a ferida o deixa vulnerável. Então o monstro o agarra pelo braço, pronto para arrastá-lo para a água. Com a espada fincada no chão, ele tenta se segurar, mas a força da criatura era superior. O Ash então grita para que ele aguente firme e avança para ajudar. A Tanya fala que o ponto fraco dele era a garganta, e ele entende o recado. Com a mira cravada no alvo, ele prepara para o golpe final.
e com um ataque preciso ele atinge a garganta do monstro, com a sua lâmina perfurando a pele. O Homem Largato cai na água e a vida dele vai se consumindo aos poucos. O Ash ajuda o cavaleiro a se levantar e pergunta se ele estava bem. Ele o carrega para um lugar seguro e manda que tratem das feridas dele imediatamente. O cavaleiro se desculpa e diz que ele não sabia que os caçadores eram tão fortes. E com um tapinha na cabeça, o Ash diz que agora é a hora do contra-ataque. E com o líder na frente, a verdadeira batalha estava finalmente começando. E assim nós finalizamos a segunda parte dessa obra, galera. Eu não costumo trazer muitas continuações porque a parte 2 sempre vai mal. Então deixa um comentário aí pro YouTube entender que vocês gostam de parte 2. Assim eu vou procurar sempre trazer a continuação das histórias. Eu vou deixar uma meta de 300 comentários e 3.000 likes para me trazer a parte 3. Assim que bater essa meta eu já trago logo a próxima parte. E eu vou deixar de indicação 2 vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!